Olá, meninas, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live, como prometido, pelo menos uma vez por semana, né? Ó, o Danilo já chegou aí, deixa eu aceitar o Danilo aqui já. Boa noite, Fabrícia, Giovana, Oli. E Ó, aí? oi, Danilo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, como está? Então tá bom. Quase botando um ovo, mas tá bom. Tranquilo, tranquilo. Seja muito bem-vindo, Danilo. É um prazer ter Obrigado. você, viu? De Tá verdade. cortando aí alguma coisa ou não? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá? A imagem tá legal aí? Tá tudo Eu tô certo. vendo só da minha testa pra baixo. Peraí. Tá cortando um pouco a testa. Um pouquinho. Tá. Aí, melhorou agora. Agora tá inteiro, ok. Então tá bom. Certo. A Andressa já tá aí assistindo o maridão. Olá, Andressa. A Thelma tá aí também. Então vamos lá. Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. Como vocês estão? Me avisem, por favor, se o áudio do Danilo está bom, se a imagem tá boa, tá? Para que a gente possa começar o nosso assunto. Então, hoje, vamos falar de um tema que é muito pedido aqui, Danilo, sobre o Uhum. marido, né? E eu acho que a gente vai ter que até prolongar essas lives. Não sei se uma live vai ser suficiente, Uhum. porque são muitas coisas, né, assim, para falar do marido, sobre o papel do marido e como que influencia e tudo mais. Bom, Sim. gostaria que você se apresentasse um pouquinho, aí depois Uhum. eu volto aqui. Tá bom. Bom, eu sou o Danilo. Se eu não falar que eu sou esposo da Andressa, eu apanho daqui a pouco, então eu sou esposo da Andressa. Né? A gente tem 4 filhos, um tá no céu. E casado há 8 anos. Casado há Uhum. 8 anos. Então, a gente tem trabalhado para ter uma família, tentado, né, para ter uma família santa, de acordo com o que a igreja pede. Né? Nós somos abertos à vida, ao menos Uhum. tentamos ser abertos à vida, e eu sou o homem por trás de todos os projetos da Cássia. É isso mesmo. Ótimo. É isso mesmo, meninas, né? Eu sempre, vocês já viram, né, eu falando do Danilo aqui antes. O Danilo é a pessoa que me ajudou a começar os meus cursos aqui, né? Que vem caminhando comigo aí já faz alguns meses, né? Então, vocês já estão familiarizados com ele. E eu convidei o Danilo para fazer essa live porque, apesar da gente trabalhar junto, né? Se a gente ter um negócio online, ele também, ele e a família dele vivem os mesmos valores morais que eu e minha família, que são os valores morais católicos, que buscam as mesmas coisas. Então, ele sabe que quando alguém chega até mim para reclamar uma dor do marido, ele reconhece isso da família dele, né? E ele passou, eu lembro de um dia ele falando pra mim que ele não foi sempre assim, né? De ser, Uhum. digamos, o homem da casa, né? Assim, aquele que vai à É. frente. Então, eu trouxe ele para dar um pouquinho do relato dele para nós, né? Eu, Uhum. como vocês sabem, eu sou casada há quase 6 anos agora. Mês que vem faremos 6 anos de matrimônio, graças a Deus. E as pessoas falam, nossa, que bom que deu certo pra você, né? Que sorte, né? Que Deus te deu uma família abençoada. E a questão é o seguinte, gente. Eu e meu marido, nós temos muitas falhas, né? Até hoje a gente tem falhas, mas a gente tá determinado a fazer dar certo, né? Quando nós juramos diante de Deus, assim, nós vamos amar um ao outro até que a morte nos separe, até que a morte nos separe mesmo, né? Então eu preciso ajudar meu marido a ser o homem da casa e ele precisa me ajudar a ser a mulher da casa. Então, Cássio, como você dá conta de ser mãe, de cuidar dessas crianças? Você não fica cansada sozinha? Ele trabalha muito e você não tem ajuda? Eu fico cansada, sim, né? Mas ainda assim, eu posso estar em casa cuidando dessas crianças porque o meu marido trabalha, né? Se ele não estivesse trabalhando, eu não conseguiria ficar em casa cuidando dos meus filhos. Então, isso é um primeiro ponto que eu quero adentrar essa live. Quando vocês vêm até mim e falam assim, meu marido não me ajuda em nada, eu fico pensando, nada, nada mesmo, ele nem sai para trabalhar, né? Ele fica o dia inteiro em cima do sofá, deitado. É isso que acontece?
Porque se for isso, a gente tem um problema gigante mesmo. Agora, se você diz pra mim, não, meu marido não me ajuda em nada, mas ele tá lá fora trabalhando, né? De manhã até a noite, então ele tá te ajudando sim, ele tá te dando a oportunidade de você estar em casa cuidando dos seus filhos. Então vamos começar com esse momento de reconhecer a realidade das coisas, né? Danilo, aí vocês têm os seus filhos pequenos também, né? Como os nossos aqui. A Andressa também não trabalha, né? Igual eu também não trabalho, eu cuido, fico mais com as crianças. Quando vocês se casaram, a pergunta, né? Quando vocês se casaram, isso já estava estabelecido ou foi acontecendo com o tempo? Foi acontecendo. Quando a gente casou, eu trabalhava por conta, eu tinha uma lojinha de manutenção de celular e ela ia comigo. A gente casou, ela ia comigo para a loja para ajudar a organizar e tudo mais. Mas a gente já tinha o desejo de ter filhos, a gente sabia que a gente queria ter filhos. Mas a gente não era aberto à vida. Não Uhum. éramos abertos à vida. De maneira alguma. Né? E foi com o tempo que a gente foi descobrindo isso, foi conhecendo. E nesse período, a gente se arrepende muito de não ter sido aberto à vida logo no começo. Uhum. Porque esse foi um fator determinante para que eu pudesse assumir as rédeas. Foi por essa questão. Então, foi assim, a gente foi trabalhando, aí não deu certo a loja, a Andressa teve que arrumar um outro serviço para ajudar, e eu tinha um problema muito grande porque eu não conseguia parar num serviço só. Ficava muito pouco tempo, não conseguia receber ordens, e ela falava, você não é humilde porque você não consegue receber ordens. Mas é difícil para mim, né? Depois, assim, conhecendo meu temperamento, algumas coisas, eu percebi que tem a ver. Uhum. E ela foi trabalhando, ela ficou uns 3 anos trabalhando num edifício e ajudou muito, né? Uns 2, 3 anos ela trabalhou lá num edifício e ajudou muito a nossa casa nesse período. Até que, num determinado ponto, a gente engravidou. Né? A gente engravidou do Samuel e continuamos vivendo a vida. Ela continuou trabalhando, ela trabalhou até, eu acho, que até o último mês de gestação. Ela ia de bicicleta de casa até o serviço, com aquele barrigão, porque ela já queria ter um parto normal. Aí ela queria ter o parto normal, aí entrou aquela questão do terrorismo do parto, que foi colocando vários empecilhos, a gente não conhecia, e não deu certo o parto normal. Mas não é porque não deu certo. Fizeram com que não desse certo, mas até daria. Ela estava bem, né? Até daria. E o tempo foi passando, e nisso, o meu trabalho, a minha posição, eu dependia muito dela. Eu olhava para ela, eu dependia dela, eu saía de um serviço e ia para o outro, e não conseguia segurar essas rédeas. Eu sou colérico. Eu sou colérico, Ryan. Eu não conseguia tomar essas rédeas. Olha só que ignorância, um colérico que não consegue tomar as rédeas da casa. É terrível isso. Uhum. É frustrante. E assim, só para ambientar, né, as pessoas que estão aí, do que eu vou falar aqui, eu vou falar minha experiência de vida. Eu não vou falar baseado em livros, não vou citar documentos, nem nada. É a minha experiência. Né? Tudo que eu vou falar aqui é aquilo que eu vivi. Sim. E eu fui muito ruim como marido mesmo nessa questão de não assumir as rédeas. Tanto que teve um momento, a Andressa nem sabe que eu vou falar isso daqui, mas teve um momento que acho que ela estava com 8 meses de gestação do Samuel. E por conta de eu não assumir essas rédeas, ela precisava se sentir segura. Ela tinha essa necessidade de sentir segurança de mim. E eu não passava para ela. Ela catou a mala, começou a encher a mala dela de roupa, e ela falou, eu vou para minha mãe. Eu vou para minha mãe, ponto. Uhum. Aí tanto que a gente conversou, né, todo mundo chorou, mas conversamos, né, e ali começou a dar um start para mim. E por quê? Teve essa questão da perda. O homem, quando percebe que vai perder a mulher, aí que ele começa a querer fazer alguma coisa. Mas não só o homem, todo mundo. Não é igual nessa situação aqui. Tá todo mundo querendo ganhar um dinheiro porque a água bateu na bunda. Por que não fez para ganhar antes? Né? E é a mesma coisa.
por que que eu não cuidei disso antes? Não, eu fui querer começar a acordar na hora que ela falou, eu quero ir para minha mãe. Aí a situação começou a ficar complicada para mim. Nesse tempo, eu falei, eu vou trabalhar com o que tiver na frente. Foi assim, eu lembro que foi pouco tempo antes do Samuel nascer, acho que logo depois dessa discussão, se eu não me engano, eu consegui um trabalho de faxineiro na paróquia. Eu limpava a igreja, comecei a achar o máximo, nossa, estou limpando a casa de Jesus, e ficava lá, e rezava, né? Mas eu passei por isso, né? E ela começou a sentir confiança em mim nesse ponto. Mas mesmo assim, eu deixava a desejar muito. Eu gostava de jogar videogame, gosto até hoje, mas né, jogo muito menos do que eu jogava antes. E eu deixava ela, não passava totalmente aquela confiança. Era aquela coisa mesquinha. Pô, o dinheiro tá pouco, agora sou eu que estou trabalhando, porque depois que o Samuel nasceu, ela falou, eu vou sair do serviço para cuidar do Samuel. Eu quero cuidar do nosso filho. Aí eu falei, tudo bem, eu te apoio. Eu dei a confiança para ela. A gente começou a dar uma confiança para o outro. Aí as coisas começaram a se encaixar. Aí veio o amadurecimento. Veio o amadurecimento. E por exemplo, a gente ia no mercado, ia lá e escolheu o sabão em pó. Não, era sempre o mais barato. Não tão mais barato porque o negócio não lavava, né? Então tinha que comprar ali dos que mais baratos do que conseguia lavar alguma coisa. E foi, né? Sempre essa vida aí era apertado e não fazia nada. E não, era irresponsável com conta de água, com conta de energia, com telefone. Até que o telefone era mais o celular, né? Mas com isso, né? Não tinha essa responsabilidade. Né? Não tinha. E era uma luta muito grande. Muito grande nesse sentido. Quer perguntar alguma coisa aí? Você falou dos filhos, né, Danilo, assim, que a chegada de um filho mudou, né, essa posição, porque ela se viu a necessidade de ser mãe, e ela sendo mãe, você precisava assumir o seu papel de homem dentro de casa. Isso é uma coisa que realmente tem que estar muito específico, desde sempre, eu falo para as meninas que são solteiras ainda. Quando eu casar, eu quero ter muitos filhos, né? Quero também ser aberta à vida, quero fazer igual você, cuidar deles dentro de casa, fazer homeschooling, etc e tal. Eu falei, ok. E a pessoa com quem você vai se casar? Tá disposta a te dar isso? A te oferecer isso? Vocês não estavam ainda assim cientes do que poderia vir, mas graças a Deus vocês reconheceram uma outra necessidade e estão lutando até aqui. Vocês se ajeitaram nisso. Mas a maioria se casa sem pensar nisso. Como que será? Não, a gente vai se casar, né? E seja o que Deus quiser. Aqui em casa, o meu marido, né? Ele sempre trabalhou. Isso é uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus. Ele nunca foi preguiçoso, assim. Ele tá aí ou não? Ele tá lá cuidando das crianças, lá em cima. Ah. Ele já morava sozinho, então ele sabia, né, se virar. Então, quando eu cheguei, o nosso projeto era ter filho dali uns 2, 3 anos, porque era esse o aconselhamento que nós recebemos. Nós recebemos isso no curso de noivo. Presta atenção, né? Não, espera uns 2, 3 anos, depois vocês engravidar. Tá bom, né? Mas, graças a Deus, a nossa paixão era tão fervorosa. Eu falei assim, eu não quero nem saber desse método Billis, né? Vamos viver, né? Vamos viver. Aí veio esse neném, logo em seguida veio o neném. E com 3 meses, então, eu engravidei, eu tive que parar de trabalhar por conta de sangramento, não tinha como, eu tinha que ficar de repouso total. E ele não tinha dinheiro. Eu me casei com ele sabendo disso, ele não tinha dinheiro. Ele tinha dívidas, não tinha dinheiro. Mas eu falei, eu trabalho um pouquinho, ele trabalha um pouquinho, a gente vai se ajeitando. Aí veio o neném, pá. E agora? Né? Pô, isso foi uma coisa assim, que nunca afetou a gente, Danilo. E agora a gente vai trabalhar e vai dar um jeito. Sempre foi assim. Se você não pode trabalhar, tá bom. Então eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar mais, né? E ele sempre inventou alguma coisa de economizar, né? A gente troca o carro pela motinho, né? Eu vou trabalhar de motinho, a gente dá um jeito. E assim a gente foi fazendo, né? Mas eu vejo isso o que aconteceu nisso? Por que teve esse entendimento do papel dele? Por causa dos filhos. Assim, vai vir um filho, ela precisa ser mãe do filho, então eu preciso ser o pai.
Se ela vai gerar vida, eu preciso prover tudo necessário para que ela possa gerar essa vida. E às vezes falta muito isso no matrimônio. É aquele negócio, o homem se casa com a mulher, olhando para ela como se fosse assim, um suspiro para ele. Ela vai trabalhar, então eu não preciso dar o meu melhor. Eu sei que ela tem o salário dela, então tudo bem, a gente vai levando assim. Ele nunca se compromete em assumir todas as rédeas dele. Fala, não, depende de mim. O sustento da família é meu. Isso acontece muito. Veja, mas eu quero engravidar, o marido não quer que eu saia do trabalho. Ou acabei de ter o neném, daqui 4 meses ele vai para a creche porque eu preciso trabalhar. Mas você Uhum. precisa mesmo? Né? Você não pode ser a mãe desse neném nem por 1 ano, 2 anos, você tem que sair. E às vezes não é. Às vezes é só uma questão de medo, de uma insegurança que o marido passa para a mulher. Porque ele pode até não falar, mas ele demonstra para ela: eu sou incapaz. E ela olha para o marido e aceita isso. Ao invés dela incentivar o marido, fala assim: não, eu confio em você, eu confio que você pode ser o provedor da casa. O que ela faz? Ela castra o marido. Ela vai lá e, então eu vou assumir o papel do marido. Então eu vou trabalhar mais, eu vou ser mãe e esposa, né? E vai deixando o marido ficar acomodado. E ela, o que acontece? Fica louca. Mulher estressada. Não dá pra gente fazer de tudo. Não dá pra mim ser mãe, ser esposa, ser uma funcionária, ser mãe do Instagram e tudo mais. Não dá. A gente tem que eleger a nossa prioridade e viver segundo a nossa circunstância, né? Então, tudo esse negócio do papel tá bem assumido. Quando a Uhum. gente fala do papel do marido, né, do provedor, daquele que cuida da casa, tem que ser isso mesmo, né? Eu fiz lá aquela legenda, uma brincadeira, que hoje em dia se cria homens de leg e unha feita. E isso é verdade, é o que a gente vê, né? A meninada Pior. tá crescendo preocupada em estar tá bonitinho, né? Em estar tá com uma aparência boa, em estar tá com uma roupa Ou de marca. com as estampadas de Bob Esponja. Sim, sim, Né? né? Assim, o aspecto o físico não é viril e, portanto, também aquilo que é por dentro já não é mais viril, né? O homem perdeu esse quê de querer dar a vida pela família, assim como a mulher perdeu o quê dela também de querer gerar a nova vida. Né? Os nossos valores estão Uhum. perdidos. É importante que você, como homem, né, assim, que tem a sua família, que tem os seus filhos, a sua mulher, diga para outros homens, né? Diga para as mulheres aqui, assim, eu mudei, a gente é capaz de mudar, a gente é capaz de assumir isso. Eu queria perguntar para você, Danilo, e o papel da Andressa nisso tudo, né? Da sua esposa, a posição dela, Uhum. para você enxergar essa sua vocação de assumir o ser homem da casa. Como que foi? Ó, foi no momento em que a gente descobriu que o Samuel ele tinha autismo. Que eu já estava sentindo um pouco a necessidade de ter que prover mais a casa, mas era muito relaxado. Nossa, a vida inteira eu fui muito relaxado e eu sou até hoje. Tá? Não é, o Danilo tá falando ali, ele é o santinho. Não, não. Eu tenho Uhum, muito ainda para melhorar. Né? Mas eu sei o quanto que eu já melhorei. E é isso que eu quero uhum, falar para vocês, o quanto que eu já melhorei e quanto que eu posso ainda melhorar. No momento em que a gente descobriu o diagnóstico do Samuel, a Andressa virou para mim e falou: ó, você vai ter que se virar para manter essa casa, porque eu vou ter que cuidar dele. Nossa, uhum, aí não teve outra escolha. Né? uhum, Nesse momento eu já estava começando a mexer com marketing digital, mas mais para mídia social, né? Fazer essas coisas, divulgação para as empresas. Né? E foi nesse momento, mas não foi só nesse momento. Nesse momento ela falou isso e virou uma chave, mas ela não virou ainda por completo. uhum, Nisso foi passando o tempo, eu ainda. Porque é difícil. O Cássio, é muito difícil, igual eu. Né, não vou culpar meus pais, porque não é só eles. Né, teve muitos outros fatores que influenciam para que eu fosse mole. uhum, Mole. Não é só eles, mas teve muita influência de meu pai falar: você precisa pagar a tua conta. Mas por que eu preciso pagar minha conta? Não teve isso. Você precisa ser responsável por tal coisa, mas por quê? Né? E eu não tinha essa questão de perguntar para ele o porquê. Né? uhum. Então eu casei com esse pensamento, foi passando o tempo. Na hora que a Andressa falou isso daí para mim, eu falei: caramba, e agora? O que eu faço? Porque eu não sabia o que fazer.
Eu Uhum. não sabia o que fazer. Aí eu fui trabalhando. Mas até conseguir me desprender daquele moleque, né, nesse sentido mesmo, daquele moleque, daquele covarde, foi difícil. Foi difícil. E ó, isso daí foi em 2016, quando ela. Uhum. Na verdade, foi de 2016 para 2017 que a gente descobriu o diagnóstico, teve o diagnóstico do Samuel e descobriu a gravidez do João ao mesmo tempo. E aí foi um baque muito grande, né? Ela não sabia se ela chorava por conta da gravidez do Samuel, do diagnóstico do Uhum. Samuel, ou se ela ria de alegria por conta da gestação do João. Tanto que ela fala que ela nem percebeu a gestação do João passar. Uhum. A gestação foi porque ela estava nessa questão de tratamento e tudo mais, e passou que ela nem viu. E nesse tempo foi difícil, né? E eu fui continuando fazendo esses trabalhos de marketing. Teve uma hora que apertou, eu tive que pedir para voltar para trabalhar numa loja de informática, mas eu falei para ele lá, ó, me deixa trabalhar só meio período, porque eu tenho esse projeto, eu quero dar andamento, eu utilizo o espaço aqui de você, eu ajudo a atender de manhã, mas de manhã eu quero trabalhar por conta e à tarde eu ajudo a fazer as entregas dos computadores aí. Aí o dono da loja de informática falou, beleza, pode vir. Aí, isso deu uma ajudada lá em casa, né, deu aquela folga. Mas ainda assim não dava certo. Né, não dava certo assim. Eu não aprendi ainda totalmente. Demorou. Passou Uhum. 2016, passou 2017. Aí no final de 2017 eu tive uma proposta de assumir uma estamparia. Uma estamparia. A gente fazia algumas camisetas em casa, né, do ateliê que a Andressa ela queria, para ajudar em casa, a Andressa resolveu montar um ateliê, que a gente estampava umas camisetas. E um cara que sabia que a gente fazia isso falou: eu estou fechando a minha estamparia, você quer assumir? Você quer arrendar ela? Eu quero. Vamos lá, vamos assumir isso daí. E foi. Mas, nossa, foi muito difícil. Foi aí que foi a paulada mesmo. Foi a partir do momento que eu assumi essa estamparia, comecei a apanhar, que a que a coisa mudou mesmo. E em todos os momentos, a Andressa esteve do meu lado. Ela falava, ó, tá difícil. Você quer deixar isso daí? Eu falava, não. Eu era muito turrão também, né? Em vez de, Uhum. na hora que o negócio não estava dando certo, em vez de falar, não, deixa quieto, não. Né? Eu queria continuar. Mas ela estava do meu lado. Ela estava do meu lado. E isso me dava força para descobrir esse homem que estava dentro de mim. Né? E Uhum. essa responsabilidade de ter a estamparia, eu ainda continuava fazendo os serviços de mídias sociais. E eu comecei a trabalhar demais, às vezes eu tinha que trabalhar até as 10. No primeiro dia que eu trabalhei até as 10 na estamparia, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que sustentar minha casa. Mas ainda assim eu não era o suficiente. Não tô falando, Uhum. já não é uma questão de ganância, porque não era o suficiente para eu conseguir tirar aquelas amarras daquele moleque. Uhum. E foi tanto que em dezembro a gente devolveu a estamparia pro dono. Ele é até meu seguidor, talvez ele acabe entrando aí. Tanto que eu tô pagando até hoje a dívida minha com ele. E já faz Uhum. um ano e alguns meses. Eu ainda tô Nossa. pagando. Uhum. E, mas essas pauladas me ajudaram a ser mais homem. Me ajudaram a ser mais homem. Aí entregamos a estamparia, a, a gente já estava convivendo melhor em relação ao tratamento do Samuel. Aí eu falei, ó, eu quero ir para casa. Aí ela falou, por que você não faz concurso? Mas concurso, era uma palavra que entrava, quando entrava na minha cabeça, concurso, me arrepiava do pé à cabeça, que eu odiava, odiava, odiava. Ela falava, mas por que você não faz concurso da polícia? Você gosta disso? Aí eu comecei a pensar, falei, tá, vamos ver. Aí eu falei, ó, aí chegou um momento que ela falou, ó, ou você decide se você vai investir mesmo no teu negócio ou você vai fazer o concurso. E não estava dando muito certo. Tava com um pouco cliente de mídia social. Eu falei, eu vou ter que dar um Uhum. jeito. Ela falou para mim, o homem de verdade trabalha onde precisar para sustentar a casa. Eu falei, nossa, Vixe. Tá com as eu duas falei, no cara, peito, né? foi.
Bom, Perfeito. você como uma melancólica, você sabe como que é uma melancólica brava, né? Foi o que a Andressa fez comigo. Ela me deu com os dois pés no peito mesmo. Sim, tá E, certa. cara, Uhum. cara, e eu falei, beleza, eu vou fazer o concurso. Eu falei para ela, não, vou fazer o concurso, vou fazer. Se eu não me engano, quando a gente fechou a estamparia, eu já estava decidido que ia fazer o concurso. A gente fechou a estamparia e estava decidido que ia fazer o concurso. O concurso ia Uhum. ser em julho. Em dezembro, ela me apresentou a primeira pessoa que começou a mudar minha vida. Muitas pessoas podem odiar ele, mas não tem problema. Se você odeia ele, é só não seguir, que é o Ítalo Marcílio. Suspeitei Eu, desde o eu fui lá, princípio. aí eu fui lá, assinei o Guerrilla Way e Hum. muita coisa que ele falava lá, eu falei, cara, eu precisava ouvir isso. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. O que ele falava eu não ouvi, nunca ouvi na minha vida. Não ouvi do Trazer meu pai, você não ouvi para a da minha mãe, realidade, não né? ouvi ninguém, amigo nenhum, de diretor espiritual. Aí falava, Danilo, mas o que ele falava, porque me falaram isso. O, o que ele falava tem no livro do Fulton Sheen, tem no livro do São José Maria Escrivá. Mas eu não tinha hábito de leitura. Você vai falar para um cara que não tem hábito de leitura para ler um livro? Não adianta. Nem o livro da minha santa de devoção, que é Santa Teresa d'Ávila, eu não consegui ler. Uhum. Mas ela é minha santa de devoção. Tem homem que fala mal dele? Tem. Quem falou isso daí pra mim, isso foi um homem. Foi um homem. E Eu, pode falar. eu fico, onde eu olho pro doutor Ítalo, né? Eu sou mulher, mas assim, o impacto que ele faz com a gente, de trazer a gente para a realidade, de ver o quanto a gente ainda é mimada, é super necessário mesmo. O que a Andressa fez com você de falar homem de verdade trabalha em que for preciso, ela tá totalmente certa. E nisso entra Uhum. o meu papel de esposa, né? O meu, o dela, né? Todas as mulheres. Nós que estamos aqui, mulheres, nós temos esse papel de esposa. Quando o marido, né? Eu falo, meu marido não me ajuda, meu marido não trabalha. Ou ele está doente, assim, doente, mas depressivo. Às vezes tem homem que está doente, que está tão triste, tão afundado na incapacidade dele, ele começa a ficar um homem depressivo, ele é incapaz de sair daquilo sozinho, precisa da nossa ajuda. Fala o Ou nome eu dele falo, de novo aí que estão perguntando. Ítalo Marcília, é o doutor Ítalo, gente. É aquele cara lá que era gordinho, agora tá fortão, que xinga todo mundo e vocês ficam horrorizados. Mas eu amo esse homem também. Olha aqui, e né, ou ele tá doente, né, o homem que não trabalha não faz nada. Ou ele tá doente, ou ele é vagabundo. Quando eu falo assim que é vagabundo, ele pode não ser vagabundo, falar assim, o Danilo era vagabundo porque ele não assumiu o papel. Um pouco era sim. Um pouco era É, um menino vagabundo que não queria assumir o papel de marido dele. Então, quando a Andressa falou pra ele, homem trabalha onde quiser, ele teve que acordar pra mim. Falou assim, o que eu tô fazendo? Se eu já tenho 2 filhos aqui, tenho uma mulher pra sustentar, tenho uma casa, tenho tantas coisas pra cuidar, e ainda quero viver como menino, né? Falar assim, meu marido não é vagabundo, ele é um bom pai. Mas não é só de carinho que vive uma família. A família, ela vive de dinheiro, e o homem precisa sair pra trabalhar pra ganhar dinheiro, né? A mulher precisa sentir essa segurança dele. Eu sou melancólica igual a Andressa, né? Eu, assim, graças a Deus, se eu preciso de alguma coisa do meu marido, eu vou até ele e falo, mas tem muitas mulheres que não conseguem falar pro marido. Então nós precisamos conseguir falar pro marido o que a gente espera dele. E eu falo, né, nossa, das mulheres, de acreditar que o marido também pode dar o que a gente precisa. Mas como que ele vai saber disso? Se eu conversar com ele. Né? Às vezes o marido não aprendeu a ser homem. Fala, nossa, como assim? O cara tem 30 anos, 40 anos, não aprendeu a ser homem. Não aprendeu, ele nunca teve o pé na realidade, ele nunca criou foi quando ele responsabilidade. falou isso que foi a primeira paulada que eu tive dele. O que Aí que eu ele falei, falou? cara, o que eu tô fazendo? Não, como que uma pessoa de 30 anos não assume a tua vida? Você tem 30 Ah, anos, tá na hora de acordar. E eu falei, caramba. exatamente. A gente tá assim, né? A gente vai formar os nossos meninos, eles vão estudar até os 20 e poucos anos, depois vão fazer um mestrado, vão entrar para um concurso, lá pelos 30 eles vão começar a trabalhar, e pelos 40 vão pensar em casar. Não é assim. A gente precisa assumir a nossa vida desde sempre, né? O que eu quero para os meus filhos aqui, a gente tem, né? Vai vir um terceiro rapazinho. Eu quero que com 15 anos eles estejam trabalhando, assumindo as continhas dele e sendo homem de verdade, porque com 15 anos ele pode ser um homenzinho, né? Que Assim que a assume. gente tiver uma vaca leiteira aqui na chácara, o João vai tirar leite dessa vaca, vai tomar o leite direto da vaca, eu não quero nem saber. Sim,
tem que fazer mesmo, Danilo, né? Assim, eu vejo dos maridos, falar, meu marido é assim, reclama do marido. Porque o marido, ele tem medo ainda, ele tem medo de ser homem. E nós precisamos falar pra ele, você não pode fazer o que a Andressa falou, você, olha, meu amor, eu sei que você tá com medo, mas vai com medo mesmo, as crianças precisam comer, as contas precisam ser pagas. Alguém falou que ela trabalha, tem maior renda e os maiores esforços são da mulher. Tá errado isso, tá errado. A pessoa pode até querer viver com a mulher sendo a provedora da casa, né? A principal provedora da casa, mas tá errado. Não foi assim não é assim que o matrimônio funciona. Nós, Uhum. mulheres, né, principalmente as mulheres cristãs, que estão abertas à vida, querendo receber os filhos que Deus dá, a gente pode estar grávida todo ano. Eu, desde que eu me casei, eu tô mais grávida do que não grávida, né? Toda vez, todo ano eu tô grávida, né? Toda vez eu tô com um bebê no peito. Ó, Thaís tá aí, Thaís também. Thaís sempre tá com o bebê na barriga ou no peito. Como que a gente vai prover a casa? Não tem como. Então, se o marido não trabalha, eu vou ter que parar de ter os meus filhos, e para parar de ter os meus filhos, eu vou ter que ou tomar um anticoncepcional, ou não sei o quê, né? A gente vai ter que dar uma estragada na nossa relação sexual, né? Isso vai deixar os dois estressados. O meu marido vai ficar dependendo de mim, eu vou ficar estressado porque eu vou ter que assumir o papel que é dele, e a coisa vai tudo desandar. Uhum. Porque o homem Aí ainda tem você vai medo de contra o si. juramento que você fez no altar, diante no dia do seu Sim, casamento. estraga tudo. Sim, estraga tudo. Ela vai virando uma bola de neve. Ela fala, nossa, meu casamento tá um inferno. Por quê? Porque ninguém assumiu o que é dele, né? Então eu não posso querer assumir o papel que é do meu esposo, e meu esposo tem que assumir o papel que é dele. E eu preciso ajudar ele a enxergar isso. Preciso ajudar. Falar assim, o Danilo, ele era uma má pessoa, ele não queria assumir. Existem algumas coisas na vida que a gente nunca aprendeu. Quando você fala assim, eu ouvi o doutor Ítalo, eu mudei de vida. Tenho certeza de que não foi só você, são milhares de pessoas que nunca ouviu assim, assuma as consequências, né? É. Toma as rédeas da sua vida. Faça Deixa o de que ser quiser, mas assuma as consequências. assuma as consequências. Você vai ser um menino para sempre? Você vai viver sempre mediocremente? Você vai deixar a sua mulher aí de qualquer jeito, né? Homem não faz isso. E é bom, né? Que bom que ele te deu uma paulada que te acordou para a vida. É. Você precisava disso, não é verdade? Nossa, demais. E nessa época ela já te acompanhava. Porque eu lembro que ela falava de você. Ah, é? Aí, é, ela já te acompanhava. Eu não lembro se ela estava já no grupo do auxílio do parto, mas eu lembro que ela já te seguia. E quando ela me mostrou o Ítalo, ela falou assim, amor, dá uma olhada nos stories dele. Ela já tinha me falado do Ítalo no meio do ano. No meio do ano? Não, um ano atrás ela já seguia o Ítalo, na época do A Melhor Família do Mundo. Ela Sim, fazia um ano que ela seguia ele. E ela sim. acompanhava as lives e eu não dava bola, não me chamava atenção. Ela falou, ó, acompanha os stories dele porque ele vai estar montando uma nova turma do curso dele aí. Eu falei, então tá, deixa eu ver. Aí eu comecei a ver, achei engraçado, né? Na época ele falava muito do coque, ele não, ainda não xingava tanto, mas é porque ele não tinha entrado no Guerrilha, né? E eu achei engraçado, falei, vou acompanhar. Na hora que eu assisti a primeira live do Guerrilha, eu falei, caramba, né? Gostei. Aí eu assisti a segunda, fiz a assinatura, tanto que eu não lembro qual live que foi. Eu ficava meio que impactado com os palavrões dele. Mas aquilo começou a me calejar. Por quê? Como que um homem não consegue escutar um palavrão? Se Nem é uma pra você, pessoa não. nem é. Nem é pra mim. Nem é pra você ficar se ofendendo à toa. Não, aquela live do Tonhão, quem segue o Ítalo lembra da live do Tonhão. Naquela live lá que ele bateu no Tonhão, né? Todo mundo, quem já seguia ele há um tempo, já estava calejado. E por que isso daí me calejou? Eu fiquei pensando assim, falei, cara, se eu não consigo escutar um palavrão, na hora que a vida me bateu, eu não vou aguentar ficar de pé. Não E é um aguenta. palavrão, a vida é muito maior que isso, cara. Então, não, para, né? Aí teve o que assistiu live do Tonhão. Aí começou a mexer comigo. Eu fui meditando mais nessa questão. Aí teve um outro ponto. Ó, tudo a Andressa que foi me indicando. Tudo. Porque a Andressa falava de você.
Aí ela me apresentou o Ítalo e ela me apresentou a segunda pessoa, mulher boa. Ela me apresentou outra pessoa que me bateu do outro lado, que também falava da questão de pai, de esposo, mas entrou na questão dos negócios, que foi Uhum, o Ícaro, né, a dupla uhum. sertaneja, o Ítalo Marcílio e o Ícaro de É. os dois. Foram as duas pessoas que eu vou ser eternamente grato. Eles podem seguir para o caminho que for, mas eu serei eternamente grato pelo que eu consegui, pela mudança que eu tive de vida através deles. E Uhum. quando a Ana apresentou os dois, ela falou pela segunda vez: eu preciso que você seja o homem da casa. Eu preciso que você seja o homem da casa. Eu preciso que você assuma o teu papel aqui dentro dessa casa. Porque como que a gente vai ser aberto à vida? Ela falou: como que eu vou conseguir cuidar das crianças? Não Uhum. tem como. Precisa trabalhar. Aí eu conheci esses dois homens aí, né, que me ajudaram. Assisti o primeiro desafio do Ícaro, comprei o TPD e eu vi você conversando lá nos comentários. Depois o Ícaro fez o segundo desafio e já estava doido. A gente já tinha mudado aqui para a chácara, né, já tinha Uhum. saído da cidade, já estava aqui na chácara. E uma coisa importante: o fato da gente ter mudado para cá também me ajudou nesse amadurecimento, porque eu tinha medo de pegar em galinha. Que homem que, né, tem medo de pegar? A Andressa não tinha medo de pegar em galinha e eu tinha. Não Eu falei: pode, né? Não caramba, pode, que isso? Não tem isso. eu pego, eu pego o peru, vou lá, cato a Uhum. vaca na orelha, Sim, normal. sim, sim. Mas isso me ajudou. Tipo, teve um dia que foi determinante para mim. Eu falei: cara, como é que a situação muda o homem? Porque depois que a gente mudou para cá, eu tive que assumir essa questão de cuidar da família também, porque se aparecesse um bicho eu tinha que matar. Ainda não. Certo. Né, eu fico triste por isso, porque as duas únicas cobras que apareceram foram diante do meu sogro e nem deu tempo de eu matar. Nunca mais apareceu. O que apareceu, as galinhas já comeram. E, Uhum. mas, cara, como que a situação mudou o homem? Eu comecei a cuidar mais. Depois que a gente mudaram para cá. Por que a gente mudou para cá? Perguntaram aí. Eu vou falar, por último, o motivo principal dentro de mim. Mas foi por causa mais das crianças, né? Uhum. Eles não tinham onde brincar direito e eles precisavam de um espaço maior para brincar. Aí apareceu essa oportunidade, a gente, né, saiu da cidade e veio para cá. Mas no fundo, para mim, foi uma fuga, porque eu estava traumatizado por conta da estamparia. Então eu queria sair da cidade, porque eu não conseguia me concentrar, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer, não conseguia evoluir na parte de ser mais produtivo. E Hum. quando a gente foi para cá, eu consegui esvaziar isso daí. Porque, Cássia, eu tinha medo de qualquer pessoa que batia no portão de casa. Sim. Talvez a Andressa não sabe disso. Eu nunca falei isso para ela. Tô falando Uhum. agora, ela tá ouvindo ali. Eu tinha medo de todo mundo que batia no portão de casa. E aqui ninguém vem aqui. A única pessoa que vem é o funcionário da empresa de energia que vem medir energia a cada 3 meses aqui. Só e o meu Uhum. vizinho aqui do lado. Mas ninguém vem. Mas foi determinante isso daí. Porque eu comecei a meditar nesses pontos e me esvaziar. Aí teve um dia que eu tava andando no pasto, eu vi um tatu no meio do pasto. Eu saí correndo atrás desse bicho, pisei nele e catei. Tirei Uhum. a camisa, catei ele, porque Uhum. pra não pegar na mão, porque dizem aí que esses tatu aí peludo da doença, então eu não sabia, catei. E vim com ele na mão, me sentindo um Superman. Imagina a cena. Eu acho que tem até a foto dele em algum lugar, não sei, mas eu coloquei na internet. E foi no dia do meu aniversário isso. Aí eu pensei, falei, cara, como que o ambiente faz a pessoa? Nunca na vida eu pensaria fazer isso. Nunca na vida. Nunca na vida. E eu percebi esse amadurecimento nesse lado. Uhum. Isso é muito, muito, muito sério mesmo, né? Tipo assim, que a situação muda o homem, né? Tem uma frase, né, na imitação de Cristo, você não lê, não, mas deixa eu falar pra você aqui.
Eu Tem comecei a uma ler a frase imitação de Cristo para no meio. que fala assim que as circunstâncias, elas não corrompem o homem. Ela revela quem ele é. Né? Então, ele Uhum. usa esse exemplo para um homem, para um lado ruim. Assim, ela revela quem ele é, tanto para o bem quanto para o mal. Então, às vezes a vida exigida, a gente vai revelar quem nós somos. Nós somos fracas, nós somos medrosos, mas nós somos dispostos a dar a vida. Às vezes o que faltava era uma situação assim que exigisse mais de você. Foi assim comigo. Assim, eu sou mãe, Uhum. né? E cada filho que veio exigiu mais de mim. E revelou quem eu era, que eu estava disposta a ser melhor ou me esconder. Com meu marido também. A cada novo filho que vem, a gente se alegra muito com o novo filho. Mas também a gente tem o pé na realidade. Fala, não tem dinheiro. A gente vai ter que pagar um parto, a gente vai ter que comprar um berço, ter que comprar roupinha nova, o carro quebra. Acontece isso, acontece aqui com a gente também. Né? Vocês podem até não imaginar, mas a situação financeira também apertou muitas vezes pra gente. Uhum. Então, a situação que exige da gente mais vai revelar quem nós somos, Danilo, né? O que nós É. estamos dispostos a ser, né? Eu vou enfrentar minha vida, eu vou assumir as rédeas ou eu vou fugir, eu vou continuar sempre uma menina, né? Alguém perguntou se é normal ser medrosa. Não é normal ser medrosa. Nós somos criados hoje em dia de uma maneira muito frágil, né? Assim, que o doutor Ítalo bate nessa tecla, né? A gente é incapaz de tomar um café sem açúcar, de tomar um banho gelado, né? Tudo faz mal, tudo machuca a gente, tudo mata a gente. Por isso que ele xinga todo mundo na live dele. Pra gente tomar resistência, igual o William falou, fiquei calejada, isso mesmo, a gente não pode se ofender com alguém que tá falando um palavrão que nem é pra gente, né? Que é só um personagem que ele veste. Pra que eu vou me ofender com isso? Não é pra mim. Eu sou incapaz de diminuir o açúcar no meu café, né? Quão fraca nós somos. Então não é normal ser medroso, nem o homem nem a mulher. Só que Uhum. faltou muita coisa na nossa criação para isso. Os nossos pais que sofreram lá atrás, né? Deixa eu abrir um parêntese aqui. A minha mãe, né, a minha avó sofreu muito na criação dos filhos, sofreu com o matrimônio, sofreu com o marido, então eles não querem para nós esse sofrimento. Só que houve aí um Uhum. exagero na dose, adoçaram demais a nossa vida. Nunca exigiram de nós trabalho, né? Mesmo dentro de casa, poucas meninas aprenderam a cuidar de uma casa, a cuidar de um bebezinho, né? A cuidar de si mesma. Nós temos mulheres de 30 anos hoje que não sabem cuidar de uma cozinha, que não sabem cuidar de si mesma, porque não foi ensinado. A mãe quis mediar tanto entre ela e a realidade, entre ela e a dor, que deixou ela sendo uma eterna menina, assim como os homens são eternos meninos que não têm que assumir as contas, que não têm que trabalhar firme, que não têm que correr nem atrás de uma galinha, né? Porque nunca precisou fazer. Então, realmente, dá a oportunidade para as crianças, desde criança, enfrentar a vida. O menino cai, deixa ele cair, deixa ele se ralar, né? Deixa ele se jogar lá de cima do galinheiro querendo voar, correr atrás dos bichos. É assim mesmo, essa é a vida que se dá, né? A Jana perguntou lá em cima, Danilo, Hum. como que a Andressa apresentou para você? Eu acho que foi o Ítalo e o Ícaro que ela quis dizer. Ela Hum. quis, ela perguntou assim, como que apresentou na maneira de falar mesmo, né? Ela chegou até você e falou Não. assim, amor, como que foi? Ela falou, olha isso daqui, tá? É legal. Assim, ela, com o Ítalo, ela falou assim, assiste esses stories. Aí eu falei, não quero. Uhum. Assiste, vê esses stories aqui, é engraçado. Aí eu achei engraçado também. É Aí eu engraçado. comecei a né? E aí eu não parei mais. Com o Ícaro, ela falou assim, amor, eu tô num grupo lá, ela já tava no auxílio do parto, eu tô num grupo lá do Facebook, e o marido de uma moça lá, ele vai fazer um desafio, ele trabalha com marketing, ele vai fazer um desafio lá no Instagram. E, o Ícaro de Carvalho, você conhece? Aí eu pensei, aí eu lembrei que eu já tinha visto o Ícaro de Carvalho logo quando eu entrei no marketing digital, mas eu não assinei o novo mercado. Eu perdi, porque eu poderia ter assinado por R$ 49,90. Hoje tá mais caro. Aí ela falou, vai lá, participa. Eu falei, beleza. Aí eu assisti a primeira live dele, nossa, eu fiquei louco. Eu falei, eu quero isso daí pra mim, eu quero fazer lançamento. Eu comecei a pensar, falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Uhum. E foi assim, né? Ela falou dessa forma. Ela falou, eu acho que ele vai te ajudar. Porque nessa época, quando ela apresentou o Ícaro pra mim, eu já tinha praticamente decidido que não queria fazer concurso. Ela até falava pra mim,
você não vai fazer concurso mesmo, não, né? Eu falava, não, não vou. Porque não entrava na minha cabeça, não gostava, nunca gostei. E, e foi assim, né? E Uhum. gosto, quando o Ícaro fez o segundo desafio dele, que foi quando eu fiz a proposta para você, aí a gente, né, decidiu trabalhar junto, foi um outro passo para o meu amadurecimento. Porque preparando o teu lançamento, eu cheguei a fazer a divisão de uma hora eu tinha que trabalhar para a mídia social, outra hora eu tinha que trabalhar para o lançamento da Cássia. E nisso, aí eu comecei a trabalhar praticamente à noite todo dia. Tanto que no dia que ia abrir o carrinho do teu lançamento, não sei se você lembra, eu trabalhei até as 2 da manhã e acordei às 5. Foi, foi. E eu nunca fiz isso na vida. Porque eu precisava. Não é, não, é porque eu precisava. Era a minha obrigação, era a minha função. Eu tinha que Uhum. entregar, eu tinha que fazer. Nisso eu Uhum. percebi que muita coisa tinha mudado para mim. Tanto que agora a Andressa até reclama. Nossa, amor, você vai trabalhar à noite de novo? Você vai trabalhar até tarde de novo? Você tá trabalhando todo dia à noite, né? Que não sei o quê. Ela vai reclamar ainda por muitos anos, mas Uhum. o que mudou? Né? Uma coisa que o Ícaro falou na. O Ícaro foi providente para mim esses dias. Esses dias agora que eu falo ontem, antes de ontem, porque ele falou sobre exatamente o que eu tô falando aqui numa live com o Eduardo e nos stories lá. Hum. Né? Ele falou assim: é, uma mulher, ela é capaz de sustentar um erro de um homem que ela admira. Então, assim, ela admira um homem, por mais que errado que ele esteja, né, ela vai sustentar ele, né? Ela vai aguentar o erro. Agora, se ela não admira o homem, ela vai deixar de amar. Acabou, E é. como que faz o homem ganhar essa admiração da mulher? E eu percebi que em muito tempo do nosso casamento, eu tinha deixado de ter a admiração da esposa por culpa minha. Por quê? Porque eu era mesquinho. Eu ficava contando quantas vezes, inclusive esse ano, não sei se esse ano ainda, por isso que eu falo que a mudança em mim é diária. Quantas vezes a gente brigou dentro do mercado? Porque eu falava, amor, tá caro isso daí, não dá para pagar. Ela ficava chateada, eu ficava emburrado e já tinha as 2 crianças, às vezes ela já estava até grávida. E é terrível isso. Eu falo que Uhum. eu feria a confiança dela. E ela falava, eu perco a confiança em você quando você faz isso. E eu não Uhum. entendia. Tanto que, depois que eu comecei a trabalhar desse jeito, né, comecei a sustentar a família, eu percebi que muita coisa começou a mudar nesse sentido que agora ela tem uma total confiança em mim. Pelo menos eu acho. Mas essa confiança demorou muito, porque eu, de certo modo, eu oprimia ela na questão de braveza, tanto que ela tinha medo de pedir minha ajuda. Hum. Que dia que hoje é sexta. Quarta-feira à noite dessa semana. Ela estava estressada, estava cansada, e porque ela não tinha um monte de coisa para fazer na casa. Eu falei, amor, por que você não pede minha ajuda? Ela falou, eu peço para você, mas você não faz. Eu falei, mas claro, né? Se você falar para mim, amor, você lava a louça? Lava. Daqui 6 meses eu vou lavar, mas eu vou lavar. Aí eu falei para ela, se você quer que eu lave a louça hoje, fala, amor, na hora que você acabar de trabalhar, você lava a louça para mim? Aí ela pensou, ela falou, tá. No outro dia de manhã, eu não sei, ela falou, amor, amanhã na hora que você acordar, você lava o banheiro? Perfeito. Uhum. Certo. E o homem, ele não pode ser mesquinho. Tanto que agora, quando a gente vai no mercado, não é uma questão de esbanjar, mas se ela pega alguma coisa, ela até acha estranha. Ela até acha estranho, porque às vezes ela pega uma coisa que ela quer e ela olha pra mim, posso pegar? Eu falo, mas, ué, por que não? Pode, vai, Uhum. pega. Essa semana ela precisava comprar shampoo Uhum. e tinha acabado o shampoo dela. Ela ligou lá pro pessoal, o pessoal trouxe aqui na chácara. Ela nem perguntou, nem falou o valor para mim, ela falou depois que pediu, né, que fez a encomenda. Ficou lá, vamos supor, o kit de shampoo lá, R$ 90. Ainda assim, barato, Uhum. porque tem uns kits que é 200. Uhum. E beleza. Se fosse
vamos supor, 6 meses atrás, eu falava, nossa, amor, que caro. Não, né? Já era briga. Mas ela precisa se sentir bonita. Para mim, ela precisa estar bonita. Né? Ela precisa se sentir bem e, caramba, eu tenho que cuidar dela para isso. Eu tenho que cuidar. Se ela falar, amor, eu preciso cuidar do meu cabelo, preciso pagar lá R$ 200. Se eu ver lá que tem, beleza. Né? Falou, não. Se eu falar que não, se eu ver que não tem mesmo, realmente não tem dinheiro, espera só eu terminar de juntar ali, aí você vai. Mas eu preciso dar para ela isso. E Isso o mesmo. homem que é justo, que é generoso, que não é mesquinho, que passa a segurança. O papel do homem é passar a segurança para a família, né, para os filhos e principalmente para a esposa. Aí o casamento é para a vida inteira. Ah, Danilo, mas eu ainda tenho muito para mudar. Eu tô sendo sincero, eu tenho muito para mudar ainda. Eu sei ainda do quanto que eu tenho que deixar de ser preguiçoso, de ajudar mais a Andressa, de ser mais generoso. Ainda no mercado eu falo, nossa, tá caro esse negócio, né? Mas, né, é porque eu fiquei a vida inteira fazendo isso. A vida inteira eu fui mesquinho. A vida inteira eu fui mesquinho. E ela precisava de um homem que, não só ela, toda mulher precisa de um homem que não seja mesquinho. E o homem só deixa de ser mesquinho quando ele trabalha de verdade. Quando ele vê que ele vai ter que trabalhar até as 10, até meia-noite, e acordar às 5 horas da manhã de novo. E assim. Os nossos pais fizeram isso, meus avós fizeram isso. Por que eu vou ser diferente? Por que eu vou ser diferente? Falando nisso, né, Danilo, dos pais e dos avós, né? Oi, Letícia e Luísa, vocês chegaram aí. Letícia, o Danilo citou aqui duas pessoas, Ítalo Marcilli e Ícaro de Carvalho. É fácil de achar aí, né? Eles têm muitos seguidores. Um é Cássia, se a psiquiatra. live acabar, porque eu não sei se para quem tem 20 mil seguidores a live passa de 1 hora. Se ela acabar, a gente abre de novo. Ah, verdade. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá? Então, é isso aí. Ítalo Marcilli e Ícaro de Carvalho, tá? Um ajuda a pessoa, traz o homem para a realidade, homem e mulher traz a realidade, e o outro ensina a gente a ganhar dinheiro e assumir nossa responsabilidade, tá? Ó, a Andressa comentando aqui, ó. Eu tinha medo de pedir para comprar shampoo no mercado. Ficava semanas sem shampoo. Semanas. E a Andressa não é a única, né? Muitas mulheres relatam isso, Danilo. Muitas falam assim, eu sinto que eu não mereço. Eu sinto que eu tô esbanjando se eu pedir alguma coisa pro meu marido. Eu falei, não é assim, gente, não é assim. Isa, presta atenção nessa live, Isa, você que ainda não é casada. Vai ficar salvo assim, vou salvar, vai pro YouTube, tá? Não se preocupe. A gente vai buscar um homem, a gente tem que buscar o melhor homem. Não é uma questão assim, nossa, que quanta vaidade, não. Porque esse homem é o homem que vai fazer com que nós possamos ser boas mães, boas esposas. É o homem que a gente vai confiar a nossa vida. A minha vida é entregue ao meu marido. Né? O Fernando trabalha que ele sai bem cedo, né? Agora até que não, com essa quarentena diminuiu, né? Um pouco a carga horária, mas sempre trabalhou muito. E eu confio a ele a minha vida. Eu dependo totalmente dele. Assim, e se o Fernando te largar? Ficarei eu e as crianças, né? E com as nossas roupinhas aqui, com um pouquinho de dinheiro, é isso que terá. Mas eu confio totalmente nele. E a vida tem que ser assim, né? Quando a gente se casa, a gente fala, nós seremos um. Não é brincadeira. Não é da boca para fora. Nós seremos mesmo um. Então, quando a mulher diz assim, eu tinha vergonha de pedir shampoo, né? Eu tô com minhas calcinhas furadas aqui e não vou pedir para ele porque vai que ele vai brigar comigo. Não é assim. O dinheiro que entra é da família. A comida que a mulher faz é da família. Os filhos que a gente cuida é da família. É nosso. Né? Tudo é nosso. Então, quando fala assim, nós estamos numa crise de relacionamento por causa do dinheiro. Não é o dinheiro. Já é a relação que, que o papel não está sendo assumido. Assim, o Danilo ficava bravo por causa do dinheiro. Não era falta de dinheiro. Era falta de coragem dele de assumir o papel de homem. Né? Assim, o problema é o dinheiro, o problema é o neném que chegou. Não é. Não é isso. Isso revela, né, o que já está errado. Não fala, nosso casamento acabou porque a gente era pobre. Não, não era isso. Não era. É porque a prioridade estava errada. O foco do marido, o foco da mulher estava em outro lugar. Tanto que, quando não tem dinheiro e de repente passa a ganhar dinheiro, não é garantia também de que vai melhorar as coisas, porque o marido pode continuar mesquinho.
Ele pode estar olhando para a mulher dele e falar assim, não, você vai continuar comprando ou não comprando isso e aquilo, porque eu ganhei o dinheiro, né? Porque eu tô trabalhando. E não é assim. Olha aqui, meu marido é um bom homem, mas não sinto segurança, pois ele sempre dependeu de mim para ajudar no sustento da casa, me impossibilitando de ficar em casa e cuidar dos meus filhos. Isso me frustra. Frustra mesmo, Lê. Porque não é assim que tem que ser. Só que tem que ver os fatores. Por que que esse homem não assume o papel dele de homem, né? Ele não aprendeu a fazer isso? A gente precisa exigir do marido mesmo, conversar. Sei que dói, né? É ruim a gente ficar falando, ai, mas eu vou ter que falar para ele que eu preciso, vai ter que falar. Uhum. Eu já falei com o André sobre isso, Danilo. Assim, Eu sei. o homem, gente, ele não funciona igual a gente precisa falar detalhadamente. Amor, eu preciso que você trabalhe mais porque a gente precisa comprar tal coisa. Amanhã eu quero que tal horário você leve a menina lá no médico. Hoje à noite eu espero que você lave a louça para mim. A gente precisa falar para eles porque eles não funcionam igual a gente, eles não entendem. A gente pode estar pensando já entender tudo, mas ele não. Então chega nele e fala. O marido tem que ser a pessoa com que a gente pode falar de tudo. Não adianta vocês falarem para mim, falar para o Danilo, falar para as amigas. Tem que sentar com o marido e conversar. Isso é uma coisa que a Lara me ensinou esses dias, Danilo, que eu gostei muito. Uhum. A Lara falou assim: senta e resolve. Ah, mas eu já tentei. Senta e resolve. Ah, mas eu já falei duas vezes. Faz de novo até resolver. Não tem opção. Você vai sentar É. e vai resolver, né? Você vai Ela dar um daria jeito. uma psicóloga, né? Mas ela é bem uma ótima nutricionista também, então tá bom. Lembra que eu perguntei pra você, por que o pessoal segue a Lara? Eu falei, já entendi já. A mulher é muito macho. Aquela mulher É. é demais. Deixa eu ver aqui. Sinto falta da proteção masculina. Alguns homens parecem ser desatentos nesse assunto. Gente, Carla, ó, presta atenção, mulheres. Não é que os homens são desatentos. Eles são incapazes de entender a vida como a gente tem. Não é falando assim, o Danilo e o meu marido, eles são doentes, são burros. Não, não é isso não. Mas é que eles enxergam a vida diferente. E a gente precisa explicar para eles, precisa trazer eles. Por isso que é importante cobrar deles. Quando a Andressa disse pro Danilo, falou, olha, assumi aí o seu papel de homem, ela não estava querendo ferir o Danilo, ela estava querendo ajudar ele e a família dela. E a gente tem que fazer isso Uhum. mesmo, E né? porque ela Se eu vejo precisava. Precisava. Se eu vejo meu marido, por exemplo, aqui, né? Ele chega do trabalho, fica o dia inteiro no sofá, se jogando videogame. Não adianta eu ficar emburrada. Eu preciso dar um jeito de fazer ele sair dali. Seja empurrão, Uhum. seja pontapé, seja, né, com guindaste, eu preciso tirar ele dali. Eu não posso me conformar com uma vida medíocre, porque é a minha família que está vivendo essa vida medíocre. Então você fala, senta, conversa, faz o que for preciso até resolver, né? Não pode ser uma opção. Tem que fazer disso uma meta. Deixa eu ver aqui. Meu esposo é o provedor da casa, mas não quero depender financeiramente dele porque tudo acha caro. Por isso estudo para um concurso. Diz aí, Danilo. É, tá bem errado isso daí. Porque o marido, ele, quando ele descobre essa generosidade, abre uma força dentro do peito dele muito grande. Nossa, muito grande, muito grande, muito grande. Uma das lives que mudou muito a minha forma de pensar foi a que o Ítalo falou da questão do pai presente. Que o pai presente não Uhum, é aquele que fica o dia inteiro rolando no chão com o filho, brincando, fazendo cosquinha e jogando videogame com ele. é Mas isso sim aí. aquele que passar um ano inteiro fora de casa, porque ele está sustentando a casa e quando ele não está trabalhando, ele está lá com eles. É esse um dos pontos que eu ainda fico me pegando muito, né? Mas o homem precisa. O homem precisa. E é Uhum, difícil, é muito difícil. Às vezes é porque a gente estava acostumado. Igual, eu fiquei 7 anos do casamento entrando no mercado e fazendo compra, assim, sempre pegando do mais barato. Sempre pegando do uhum. mais barato. Tanto que esses dias a gente foi no mercado e eu não lembro o que eu peguei. Ela falou, amor, mas isso daí, a Andressa falou pra mim, amor, mas isso daí não é caro? Eu falei, não, mas dá pra levar, hoje dá pra levar. Vamos levar. Não, mas isso Ah, vai daí, cair a amor, live. vai cair? Então a gente Vai cair. reinicia. Tá, pessoal, fica aí. Eu vou fechar essa live aqui e eu já chamo o Danilo de novo, tá? Espera aí um pouquinho aí. Até já, Danilo. Vamos lá.
Olá, sejam bem-vindos para a parte 2. Vamos falar mais um pouco. O papel do marido, tá? É o tema da live. A gente estourou uma hora na outra, a gente vai continuar aqui, tá? Sim, salvou, Ellen. Vou salvar as duas. Depois a gente sobe no YouTube e também no IGTV, tá bom? Se preocupa, não é importante, né? Vocês dão pro marido assistir, para as amiguinhas assistirem. Deixa eu chamar o Danilo aqui de novo. Pronto, Aí, tá aí. Vamos para a parte 2, né? Eu sabia que ia vamos render lá. muito assunto. Acho que deve ter que marcar outro dia. Tem que marcar outro dia para continuar mais e mais e mais. Não, e a Andressa falou assim, não, não faz uma live demorada, viu? Eu falei, não, pode deixar. Pode deixar. Andressa, a hora que você quiser que ele vá embora, você fala para ele, escreve aí, fala, vai dormir, Danilo, né? Você escreve aí que vai dormir. Vai, Porque ela daqui vai a pouco falar, os vem meninos fazer. começam a descer. Daqui a pouco os meninos começam a descer também, já não vai dar certo isso aqui. É, Então vamos lá, o que que a gente tava falando, Danilo? Esqueci, minha cabeça de grávida não funciona, ajuda eu aí. Não, eu falei da questão que. Nossa, a Rafaela do Juninho tá aqui. Eu falei, tava falando da questão. Peraí que eu só tô ajustando aqui. Tô colocando Santa Teresa d'Ávila para segurar o celular, porque o celular Ah, eu começou a nem falo escorregar ficar aqui. segurando meu celular aqui. Ninguém É, mais fica da, profissa. tava falando do momento que a gente foi no mercado, eu peguei uma coisa e, assim, era uma coisa que, pra gente, né, era supérfluo, né, era, às vezes, caro, uma coisa que se comprasse mais barato dava certo. E ela falou, mas não é caro. Não, foi um pacote de achocolatado, grandão, né, eu falei, tipo, a diferença é R$ 2 de um pro outro. Café. Tipo, eu pegava um café de R$ 6, mas por R$ 3 a mais eu pego um café muito melhor, muito mais gostoso. Nossa, o Aham, homem tem que aham. investir para fazer essas coisas. Tipo, por R$ 3, você pega um café muito melhor. E o café lá dura Uhum. uma semana, né? Dura uns 5 dias. A gente gasta com tanta coisa que não tem nada a ver e a gente não quer pôr um shampoo bom dentro de casa, não quer colocar um café bom dentro de casa, não quer comprar um arroz que fica melhor para a esposa fazer uma comida melhor, uma carne que a esposa faz uma comida melhor. Falei, cara, né? A gente Então, condiciona a nossa vida a isso, né, Danilo? Assim, a gente escolhe viver é, assim de verdade, pera né? aí, Cássio, meu momento de tietagem. Ô, Rafaela, manda um abraço pro Juninho. O Juninho talvez ele vá lembrar de mim, da Andressa, da época do Ministério de Música e Artes aí, dá um abraço pra ele aí. Pronto, pode seguir. Eu e a Rafaela vamos fazer uma live semana que vem, né, Rafaela? Fazer uma live. É, Então, Danilo, a gente se condiciona a isso, sabe? A viver sempre Uhum. com o pior das coisas. E quando eu falo de viver mediocremente, inclui isso também. Uhum. O, o meu marido também ele melhorou muito nessa parte, assim, de generosidade, né? Tá certo que teve um tempo que não dava pra ser generoso mesmo que ele tinha dinheiro, né? A É, gente tinha dinheiro, não dava pra ser generoso. Mas não, hoje tem em dia coisa que já não dá o que melhorou a fazer, né? situação. É, e só que precisou haver, como o senhor diz, né? Virar essa chave na cabeça da gente. A gente fala assim, não, a gente vai melhorar, a gente vai mudar. Porque senão a gente se condiciona assim, ai, eu ganho uma miséria aqui, então a gente briga por causa de dinheiro e a vida vai continuar assim. A vida não precisa continuar assim, né? A gente pode trabalhar mais, né? O meu marido pode ficar mais horas trabalhando, eu posso me esforçar para cuidar mais dessas crianças sozinha, porque a gente tem que dar o melhor para nossa família. É um trabalho em É. conjunto. Casamento é feito a dois, a educação dos filhos é Não, eu feita a dois. lembro de vezes que o Fernando falou pra mim que ele ficou, acho que 12, 13 horas dentro da fábrica, que estava lotado e estava contratando. Foi no final Uhum. do ano passado, alguma coisa assim. Isso aqui é normal, né? Assim, trabalhar 12 horas é normal, né? Das 8 às 8, assim, é padrão. Quando ele mudou, quando foi a época mais difícil financeiramente, que ele mudou de serviço, né? Com uma proposta de emprego melhor e aconteceu que foi pior. A gente passou o mês pela providência divina, porque se colocasse no papel não ia passar, né? A gente passou pela providência mesmo. E daí ele mudou, falou, não, eu vou mudar, vou procurar né, um emprego melhor, e ele conseguiu, graças a Deus. Só que nessa mudança de emprego, onde ele iria ganhar melhor de verdade, ele saía de casa, estava escuro, 4 horas, 5 horas da manhã, ele já estava lá, né, indo para o trabalho dele.
e chegava Uhum. aqui 9, 10 horas da noite. Então, Então. aí vem aquela questão da admiração. Você olha para o seu marido e fala, o meu marido, ele tá trabalhando tanto assim, né? Por causa de mim e dos nossos filhos, né? Realmente o amor, ele cresce, né? Para nós, ele dilata o nosso coração de ver alguém que cuida de nós. Eu me sinto, além de segura, falar assim, esse homem realmente me ama e cuida de mim. Além disso, eu quero ser o melhor para ele. Então, a dedicação do Uhum. meu marido faz com que eu queira amar mais a ele e a minha família. Assim, eu sou mais grata, assim, eu exijo mais de mim também. Falar, eu não posso ficar dormindo o dia inteiro com meu marido trabalhando, né, desse horário, trabalhando tanto assim, chegando aqui totalmente cansado. Quando ele chega, ele precisa encontrar o melhor dentro de casa, né? Isso é importantíssimo, né? O homem assume o papel dele, a mulher adquire essa admiração e também dá o melhor dela. É assim que tem que ser. Isso vai se tornando uma coisa recíproca, né? Porque ele também chega, vê os meninos bem cuidados, vê que tem uma mulher que cuida dele, que espera ele, e fala: eu vou sair amanhã de novo para dar o melhor para minha família. Então, quando a gente está num momento difícil do matrimônio, alguém precisa dar o primeiro passo. Eu sempre falo isso, dá o primeiro passo. Seja homem ou seja mulher. Eu sempre falo das mulheres porque o meu público é 90, mais de 90% feminino. Mas estão chegando alguns homens aqui. Então agora a gente pode falar para os dois, é para falar, seja o Danilo ou seja a Andressa, sempre a situação difícil, algum dos dois vai ter que dar o primeiro passo, né? Uhum. E sempre junto, um puxando o outro, um puxando o outro, para que se não há admiração, então a gente vai criar admiração pelo outro, né? É. E uma das coisas que fere a admiração também, por exemplo, o homem trabalha 16 horas por dia, ganha muito dinheiro, mas ele não gasta o dinheiro com a família. É só para ele, é só para a empresa dele, é só para o negócio dele, não gasta para a família. A Uhum. família está lá comprando margarina de R$ 1, né, comprando macarrão que na hora que joga na panela ele gruda e não solta de jeito nenhum. E ele está gastando lá, montando um computador gigantesco, uma coisa. é, Sim. tipo, para você ter uma ideia, a Andressa ela sempre queria um computador para ela, né, porque ela queria ver os cursos e, né, eu só tinha um notebook de trabalho aqui e deu uma melhorada. Né, eu falei, ó, vê lá na loja de informática que eu trabalhava. Falei, vê lá com o Bruno. Aí ela viu lá e falou, ó, tem um notebook. Eu falei, quanto que é? Ah, é tanto. Aí eu falei, faz em 3 vezes? Faz. Falei, então beleza, vamos lá pegar. Eu nem quis Uhum. saber que configuração que era, tanto que o notebook dela é maior que o meu. Eu até brinquei com ela, falei, eu vou pegar esse notebook para eu trabalhar. Ela falou, não, pode pegar. Eu falei, não, é o teu notebook, você quis, é teu, to, né? E é dela, é Uhum. dela. Então, sim, a gente precisa. E uma das coisas é um benefício para o homem. Um benefício para o homem. Igual, eu gosto de jogar. Gosto de jogar. No final de semana, gosto de tomar uma cerveja normal. Né? Bebo lá uma latinha, normal. Uhum. Porque eu gosto de relaxar. São as minhas válvulas de escape. Uhum. Em determinado momento, às vezes a Andressa vê que eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. E, vamos supor, sobrou lá uma cerveja na geladeira, e no meio da semana, por exemplo, estou trabalhando até 11 horas da noite, e estou tendo que arrumar as coisas porque vai ter lançamento, vai ter abertura de carrinho no dia seguinte, eu estou lá com 2 experts na mão correndo, na época eu não tinha ninguém comigo, né, Uhum. acho que eu estava fazendo organizando o lançamento da Janaína e da Thaís ao mesmo tempo, né, uma loucura. E a Andressa pegou e falou, tô aqui, amor, top pra você relaxar. O quê? Ela veio com a cerveja. Ela veio com a cerveja e falou, top, pra você relaxar um pouquinho. Aí, tem alguma coisa diferente isso daí. Ou às vezes ela fala, amor, né, vai lá, descansa um pouco, joga um pouco. Uhum. Mas é por quê? Ela sente uma confiança em mim. Agora, por exemplo, se eu ficasse jogando o dia inteiro e deixando a família a Deus dará, ela ia fazer o contrário, que é o que ela fazia antes. Ela Ela falou, ia tacar a sai cerveja daí, vai na cabeça. trabalhar, caramba. Tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Né? Né, a gente colhe os frutos daquilo que a gente planta, né, Danilo? Né? O seu esforço traz frutos para sua família inteira, né? E ela Uhum. vê isso, ela reconhece isso, que também é assim, sempre é assim. Alguém falou assim, meu marido não abre mão do videogame. Vamos falar sobre o videogame. Meu marido joga Então, videogame.
tá, gente? O Danilo também acho que joga, né? Jogo. Na verdade, ele tá E eu guardado. falo, Eu tô jogando um pouco mais aqui no eu falo, computador, mas jogo. Normal. o problema não é também o videogame. Ele pode jogar videogame, mas joga videogame. Por que que ele pode jogar videogame? Porque a gente não vive só de cumprir a obrigação, né? Eu não vivo só estudando, rezando e limpando o bumbum, gente. Eu sento, assisto um filme, tomo um café, né? Passa ali no Facebook, Instagram, eu faço isso. Eu perco pelo menos 1 hora por dia aí, sem fazer uma coisa produtiva. E a vida é assim mesmo. Então o problema não é ele jogar, sentar e jogar videogame 1 hora. Mas é isso aí, agora a segunda parte, aí esse é um problema. Não se É. move para conseguir algo melhor, estudar e diz que é velho com 35 anos. Isso aí é desculpa dele. Então você vai chegar nesse homem e fazer igual a Andressa fez com o Danilo. Você vai dar os 2 pés no peito dele com muito amor e falar assim, ó, meu amor, você precisa assumir o papel de homem, né? E você cobre isso dele mesmo. Não tem vergonha de cobrar isso do marido. Não precisa chegar gritando com ele, chamando ele de vagabundo nem nada, mas você vai mostrar as necessidades da sua família para ele. Colocar ele na realidade, quer dizer, ele está fora da realidade, né? Apresenta para ele aí o doutor Ítalo. Aí quando ele fala, ai, não gosto do doutor Ítalo porque ele fala palavrão. Eu falo, olha, meu querido, né? Que tipo de homem é você que se ofende com uma coisa dessa, né? Ajuda ele, né, a colocar o pé na realidade. Alguém tinha falado para mim E falar para. fala pra assistir a live aqui do videogame que tá aí no GTV. Isso, tem a live de videogame aqui também, no meu IGTV, que a gente tem que ser mais interessante que o videogame, né? É que muitas coisas pode acarretar para o homem estar buscando um Nossa. videogame, né? Mulher chata, né? Ou ele tá meio realmente estressado, não tá sabendo lidar com a vida. Então, é preciso Uma observar o outra coisa marido. que mudou muito, que eu lembrei, depois que você falou, eu lembrei. Eu Uhum, implicava porque a Andressa ficava muito tempo no celular. uhum, Aí eu entendi que ela ficar no Instagram, no WhatsApp, era uma válvula de escape para ela também. sim. A partir do momento que eu parei de. Porque assim, eu trabalho em casa. Então, eu ia tomar água, ela estava no celular. Eu ia lá fora, né, eu ia jogar milho para as galinhas, ela estava no celular. Eu ia lá fora, ela estava no celular. Chegou um momento que ela falou, mas é minha válvula de escape. Você Uhum, não joga? Ela falou assim, desse jeito, você não joga? Não é tua válvula de escape? Então, é a minha válvula de escape também. Porque as crianças às vezes ficam gritando. E eu preciso, se eu não fizer isso, eu surto. A partir desse uhum, momento eu nunca mais falo nada. uhum, Ela pode estar no celular, eu passo, volto, normal. E da mesma coisa ela comigo. A uhum. gente começou a passar segurança. E foi totalmente importante. Aqui também é assim. Aqui também é assim. Antes, o celular era a briga constante, né? Eu pra ele, ele pra mim. Ah, você tá no celular, né? Ele tá agora no celular. Ah, mas você também tá. Ah, não, porque você tá. Sabe, essa coisa bem infantil, assim. Aí eu falei, mas que porcaria é essa? O que que é isso? Dois adultos aqui, né, com o filho brigando. Você tá porque eu tô, não sei o quê. Não, pode ser assim. Aí o que aconteceu? Eu, né, num certo momento assim, falei, não vou parar de brincar com esse homem. Eu tomei essa decisão. Por isso que eu falo que quando a gente muda, o outro muda. Eu falei assim, tá bom. Né, meu marido que me ensinou a ler, que me ensinou a estudar, que me ensinou sobre muitas coisas da igreja. Ele sempre ficou pegando tanto meu pé que ele me venceu pelo cansaço. E uma hora, quando eu tava mais amadurecida, eu falei, ok, né? Ele voltou a jogar videogame. Porque, assim, a gente, às vezes, tá indo muito bem assim, na fé, na leitura, de repente a gente cai, né? A vida é assim, né? Tipo assim. E o marido tava num momento de caída, jogando muito videogame e tal. Eu falei, não vou encher o saco dele, não. Eu vou mostrar pra ele que, olha a soberba. Vou mostrar pra ele que eu sou melhor que ele. Comecei a ler, estudar, fazer acontecer, chegava daí, falava que eu tô lendo, não sei o quê, né? E comecei a mostrar resultado, cuidar da casa, fazer e conversava com as mulheres, e mostrava para ele o resultado de tudo que eu tava estudando e lendo. O que que aconteceu? Ele começou a sentir vergonha, falou assim, né, eu não tô lendo. Eu falei, pois é, né? Pois é, você não tá lendo, eu tô. E é assim que a gente faz, né? Se um tá parado, a gente começa a se movimentar mais, Uhum. para puxar ele para perto de nós. Eu sei disso porque meu marido fez isso comigo. Eu não gostava de muitas coisas, mas porque ele insistiu, porque ele não desistiu de mim, eu aprendi a me movimentar também. Eu aprendi a amar, a ler, né, a estudar, uma coisa que eu não tinha. E foi graças a ele que eu adquiri. E graças a mim, ele aprendeu a cuidar mais das crianças, a ser mais atencioso com os filhos, a sentar para conversar, né, não só brigar, coisa que ele não sabia.
Ele aprendeu a não ficar esperando eu pedir o tempo todo para ele fazer alguma coisa. Ainda tem que pedir muitas coisas, mas outras ele já aprendeu. Aprendeu comigo, com a minha paciência, porque eu fui à frente movimentando, movimentando e chamando ele. E o casamento é isso aí, né? A gente vai se movimentando, um puxando o outro. Alguém escreveu aí que o marido arrumou um caso, voltou a estaca zero e tal. O matrimônio, gente, ele não é perfeito, né? Alguns são piores do que os outros, né? Alguns são melhores do que os outros. Mas em todos os casos, a gente precisa estar disposto a dar a nossa vida por ele, né? Nós escolhemos o nosso marido, nós juramos diante de Deus que nós os amaríamos até o último dia das nossas vidas, então é um compromisso diante de Deus que deve ser honrado. O Danilo vai brigar com a Andressa, né? Eu vou brigar com o Fernando, que é meu marido. Mas a gente vai ter que superar isso. Não há outra opção. Ai, Cá, se você tiver 10 filhos, você não tem medo? Eu tenho um certo medo, mas não há opção de desistir, opção não vou ter filho, opção eu vou fugir para as montanhas. Não há essa opção. A vida vem, a gente tem que enfrentar ela, né? Então não fiquem com medo, não fiquem com dó, né, de si mesmo, da situação que você vive, se você tá pobre, se o marido ele tá jogando videogame, né, se você tá aí barrigudinha, não tenha dó da situação. Há um problema, a gente tem que resolver ele, simples assim, né, bora lutar. Sim. Não, e o marido ele precisa de todas as formas possíveis, né, tá sustentando a casa. Eu não é nenhuma questão de riqueza, eu falo assim de sustento, sobrevivência. Uhum, E uhum, assim, na sobrevivência, entra a questão de você garantir alguns meses futuros, ou talvez até uhum, anos futuros. Por exemplo, se você trabalhar um ponto que se você morrer, ou se o homem morrer, a família está garantida por anos. O homem precisa ter pelo menos esse sentimento. Ah, mas ele não está conseguindo. Vai trabalhando, vai. Se for católico, permanece ainda de acordo com a vivência católica, com os sacramentos, mesmo que for necessário trabalhar de domingo, mas não deixa de ir à missa. uhum, Mas vai. uhum. Né? Teve dias que, preparando o teu lançamento, eu tive que trabalhar de domingo. Preparando o lançamento da Jana, da Thaís, muitas pessoas eu tive que trabalhar de domingo, porque não tinha opção. Se eu deixasse para trabalhar na segunda, nossa, segunda-feira eu ia chegar e ia surtar. Então, assim, a gente tem que fazer o que for. Se for necessário, o homem ele tem que dar a vida. A Andressa, às vezes, ela até fica brava, porque às vezes escuta um barulho ali fora, os cachorros latindo, à noite, né? Eu já cato a lanterna e cato o facão e vou lá no meio do quintal com o facão na mão. Ela fala, amor, mas Uhum, se for alguém tiver armado, nós sai no tapa no facão. uhum. Mas, você entendeu? O homem precisa da vida. Mas Seja é isso que através se do trabalho, espera mesmo. né? Isso que eu espero, assim, aconteceu alguma coisa lá fora, eu vou sair com o bebê no colo, no peito para fazer isso. Não, você vai fazer, né? Tá certíssimo É. mesmo. Eu vou fazer. Eu contei para você, acho que no final do ano passado, né, com esse ano. A pia estragou aqui, nossa, virou um regaço. A pia aqui molhou, estragou o lugar. E eu falei, amor, vamos ter que pagar. Só que assim, era um preço muito caro, assim, de verdade, muito caro. Ai, meu Deus, eu falei assim, não vou pagar, eu vou arrumar. Eu falei, nossa, vai dar ruim isso aí, né? Tá bom, vai, arruma. Aí foi lá, tentou uma vez, não deu certo, eu fiquei, né? Aquele com ele. Aí foi, tentou e conseguiu, né? E assim, e teve que se enfiar lá debaixo da casa, que tem um, né? Foi difícil, né? Ele sujou ele, caiu o esgoto em cima dele, tá? E ele conseguiu descobrir todo o encanamento da casa, assim. Ele foi lá e fez. Ele fez acontecer. Eu falei assim, eu podia fazer isso por ele? Não, não podia. Não podia. Porque uma que eu nem desço lá, barriguda desse jeito, eu nem cabia lá embaixo da casa, né? Então tinha que ser ele. Tem coisas que tem que ser o homem. A gente tem que deixar o homem fazer. A gente tem que acreditar que o homem pode fazer. Às vezes a gente não acredita no nosso marido, né? Tem muito disso. Ai, o marido quer fazer tal coisa, mas não vai dar certo. Ai, caramba, se você sabe qual que é a solução, então vai lá e dá para ele a solução. Mas se você não sabe, confia no seu marido para que ele deixe ele tentar. Deixa ele até quebrar a cara dele, às vezes vai ser bom. Não foi bom que você Nossa, quebrou deixar essa quebrar a cara lá cara com a é o melhor de estamparia, todos. né? Foi bom, não foi lá, falei com a estamparia, você viu que você não era Nossa! capaz de Ô, dominar o Cássia, eu mundo. falei duas vezes. Eu falei Uhum, duas vezes. A primeira vez foi com a loja de celular, a segunda vez com a estamparia. uhum, E é a vida. É a vida, vai. A Andressa esteve junto comigo o tempo todo. E tentando me ensinar que eu precisava ser homem. Então, igual ela comentou aí.
no dia que ela entrou em trabalho de parto, horas antes do Felipe nascer, porque o parto foi domiciliar, horas antes do Felipe nascer, as parteiras estavam aqui, eu estava sentado na frente do notebook falando com o suporte do hospedagem para organizar a página de vendas do teu lançamento. Lembro, Então, lembro. né, aí deu horas depois, aí ela falou, amor, você tá aí ainda? Ela já tava com os 2 pés na Partolândia, né, tava full pistola, igual ela costuma falar. Ela falou assim, mas você tá aí ainda? Eu falei, calma que eu tô terminando aqui, eu preciso terminar isso aqui. E beleza, né, acabou aquilo lá, fiquei com ela, tive que fazer janta para todo mundo que tava aqui, e eu vi meu filho nascer. Né, eu vi a cabeça dele saindo, vi tudo. Né, para mim foi normal. E na hora que o Felipe nasceu, aqui em casa, eu falei, eu achei que eu ia, sei lá, né, eu achei que eu ia desmaiar, que eu não ia conseguir ver um parto. Né, tanto que no ano passado, quando a Andressa falou para mim, eu quero ter parto domiciliar, eu falei, você tá maluca? Como é que negócio é esse, parto domiciliar? Não, tem hospital, tem médico, tem aquele monte de coisa, né? E na hora que eu vi o Felipe nascendo, eu falei, eu não quero outro parto se não for em casa. Todos os partos agora serão em casa. Você virou profissional, o dolo da internet. O Danilo, ele é o lançador católico e o dolo da internet. Foi para mim falar para marido que grita. Dois eu sei. A Delma tá falando aqui pra mim. Você tinha falado lá antes, né? Esposo que grita muito em casa. Olha, eu aprendi um negócio que é assim, Adelma. Quando a gente grita demais, é porque a gente tem argumento de menos, né? A gente quer adquirir a razão pela força do grito. Então, tem que descobrir o que o seu marido quer, né? O que ele está escondendo, o que ele está buscando atrás desse grito. Porque não é normal. Eu não preciso gritar com meu marido para me conseguir as coisas. Eu grito se eu estou querendo impor algo assim à força. Por isso que eu grito. Senão a gente senta e conversa. Né? Às vezes seu marido está querendo impor algo. Pergunta para ele o que está acontecendo. Chama o homem para conversar. Né, gente? É sempre assim, chama o homem para conversar. Senta. Não tem momento propício que eu já falei para vocês várias vezes? Faz momento Eu ia te falar propício. isso, Cássia. Eu ia te falar isso. A Andressa faz o momento propício desde quando a gente casou. Ela já sabia, né? Já sabia. E o que é o momento propício, gente? É você. Isso eu desenvolvi, Danilo, né, com o doutor Ítalo. Não sei se eu já te falei isso. Eu desenvolvi com o doutor Ítalo, que ele me contou, ele contou nas lives que muitos casais brigavam porque o homem chegava em casa com fome e a mulher queria contar os problemas para ele, eles brigavam. Né? Porque o homem ele tá com fome, ele não consegue raciocinar direito e isso é uma coisa assim, fisiológica, acontece mesmo. Então, o momento propício é quando o marido já tá de barriga cheia, você fez a jantinha para ele, tá cheirosa, arrumadinho, não tem criança gritando na orelha de vocês, aí você senta para conversar. Porque, olha, o marido chega em casa, né? Senta com fome, você já vai despejando os cachorros em cima dele. Aquelas crianças correndo dentro de casa gritando, não vai dar certo. Vocês vão brigar. Ele já tá em alerta, ele já, né, tá com a cabeça explodindo, então não vai dar certo. Então conversa com ele nesse momento mais tranquilo, momento propício, tá? Mas busca aí, tem uma razão por detrás dos gritos, né? Sempre tem. Não é normal isso. Normal. Tá bom? Cássio, ele pode utilizar também o momento propício nesse momento agora. Porque às vezes, por exemplo, muitas pessoas estão ali com dificuldade porque foram mandadas embora, não vai nem conseguir pegar o benefício do governo, não vai conseguir nada. Né? E isso gera ansiedade, gera raiva. Se a mulher utilizar o momento propício para mostrar para o homem que ele pode muito bem fazer alguma coisa nesse momento, e dá para fazer. Dá para fazer pela internet, ele pode... Igual, eu não sei se você viu o post que eu coloquei hoje lá no meu perfil, falando que a pessoa, ela só entra lá no YouTube, digitar Thiago Tesman, pesquisar como fazer anúncio no Google, ela aprende a fazer anúncio no Google, liga para as empresas da cidade que estão fazendo delivery e fala, ó, você quer anunciar, você precisa anunciar, porque você, caso contrário, você não vai vender. Pronto. Fecha 10 contratos desse de R$100, é R$1.000 na mão. Sim. Trabalhando em casa, com internet. Ou, não precisa nem saber costurar. É só ir lá, compra o TNT, leva para uma costureira e faz máscara e vende. Né? Tem jeito, né?
Olha, Ó, o Fernando tá ó, meu aí, ó. marido tá me assistindo, ó, meu marido, ó, meu marido. Pessoas que gritam quando estão um do lado do outro, mas o coração está longe. Viu? Esse é meu É. marido, esse é meu O marido. Fernando é filósofo. O Fernando é filósofo. Amor, se você quiser descer, você me avisa, tá? Eu mando o Danilo dormir com a Andressa, aí a gente começa o nosso dia. É, essa questão da crise, eu sei que também abalou os relacionamentos, né? Porque a gente, eu não tô Uhum. acostumada, o que que eu vou fazer com o marido dentro de casa? Gente, como assim você vai fazer com o seu marido dentro de casa? Você vai cuidar dele, né? Tinha que ser um tempo bom, não um tempo ruim, né? A gente fica, não quer que o marido fique dentro de casa, que não sabe lidar com ele. Tem uma coisa muito errada nisso aí, né? É tão bom ter Ou um marido dentro de homens casa. que não suportam a mulher em casa. Tem. Tá os dois lados. Acho que a gente vai ter que falar sobre. Eu vou ter que falar sobre isso. Não sei, a gente pode falar sobre isso, Danilo, também. O que que a gente vai fazer com os casais na quarentena? Porque as pessoas casadas, que já moram não sei quantos anos juntas com filho, não se suportam. Não pode estar junto, né? Porque briga. Tá errado isso aí, Uhum. né? O Padre Paulo falou durante a semana da paixão. Quando a gente ama alguém, né? Quanto mais nós amamos alguém, mais perto a gente quer estar dessa pessoa. Ele se referia ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas na vida cotidiana é assim também, né? Quanto mais eu amo meu esposo, mais eu quero estar perto dele. Tem gente que fala, ai, não, mas não pode, senão fica ruim, porque a gente enjoa. Não, nada, isso é conversa de gente tosca, né? Não tem isso, não. A gente gosta de estar perto das pessoas que a gente Uhum. ama. O problema é você ficar enchendo o saco dele. O problema é o marido sentar e você falar, levanta, né? O marido pediu um café, você tacar o café nele, isso vai matando. Agora é bom estar junto, né? É sempre bom estar junto. Talvez você tá em casa aí, não é o problema, né, gente? Mais uma vez, isso só revela o problema. É. Será que dá para usar a caixinha de pergunta? Gente, se você tentem usar e aperta aí Deixa eu ver. aquele ponto de interrogação para mandar pergunta, porque passou uns comentários lá para cima lá e eu perdi. Se alguém quiser mandar pergunta, aperta aí no ponto de interrogação e manda pergunta. Tá mostrando que tá desativado mesmo. Ah, é? É porque aparece para mim. Ah, tá bom então. Bom, não dá. Então, se tiver dúvida, escreve aí no Bacana, hein? comentário mesmo daqui a pouquinho. É. Eu acho que Tá. quando tá com dois não tem como. Eu teria que sair. Ah, hum, não, tudo bem então. Ah, não tem caixinha? Tá. É porque para É, mim não tem. aparece, não tem problema não. Ok, então Não, para se você qualquer aparece? dúvida, Para para você mim aparece. aparece? Toca nela. Vê o que faz. Ah, aparece as perguntas do box que eu coloquei lá no Do box Story. anterior. Ah, tá. Uhum. A gente tem que. Esqueci, né? No próximo a gente faz É. isso. A gente põe um box Uhum. antes, abrir aqui durante a live. Tá bom, não tem problema não. Você tem alguma pergunta a mais, Cássia? Pode perguntar. Ah, não, não tenho pergunta, mas deixa eu ressaltar de novo assim o papel da Andressa, né? Já que o Fernando está assistindo, deixa eu falar. O Fernando sempre fala disso, assim, um momento que marcou, né, o nosso casamento. Foi quando, no momento de dificuldade financeira, de perrengue mesmo, que ele estava preocupado. E eu falei pra ele, amor, a gente tá junto. A gente dá um jeito, né? A gente vai passar por isso. Tipo assim, eu sempre estive do lado dele, né? Com muito dinheiro, assim, não, nunca teve muito, né? Mas com pouco dinheiro, com muito pouco Não, dinheiro, eu sempre estive do vocês lado são dele. milionários. Estão morando no Japão. Né? Né, disfarce, né? Mas, ô, Então, Fernando, você fica esperto que a Cássia vai ganhar mais dinheiro que você, viu? Eu de você amarrava eu tuas vou, calças. ainda vou, ainda vou. Eu falei pra ele, sabe, eu vou fazer um 7 em 1. Glória a Deus. Amém, né, Danilo? Opa, vamos Amém. nessa, vamos nessa. Então, isso marcou muito o nosso casamento, né? Assim, da mulher, assim como o André estava com você, eu estava com ele. Né? A gente tem que deixar o marido tentar, deixa o marido tentar, deixa o marido lutar, deixa o marido assumir o papel que é dele, né? A gente não precisa assumir o papel do marido, a gente já tem o nosso, né? E o nosso precisa ser muito bem cumprido. O Uhum. que alguém perguntou aqui? Devemos Ah, ficar o em Roger segundo lugar. gostou do 7 em 1 aí, ó. O Roger é da minha equipe, ele gostou do 7 em 1 aí. Ah, é? Vamos lá, Roger, meta, hein? Devemos ficar em segundo lugar, na opinião
Não, a gente não fica em segundo lugar. A gente não fica em segundo lugar. Quando a gente fala assim de submissão, de obediência ao marido, né, de dar confiança para ele, não é que a gente vai ficar sem opinar. Né? Se o marido é a cabeça, a mulher ela é o pescoço, ela vai guiando o marido. Né? A gente vai mostrando para ele o que é bom. Às vezes a gente tem uma visão que o marido não tem, então a gente vai se ajudando. É um conjunto a dois, não tem um que fica na frente, um fica atrás. O marido ele fica na frente na questão de trabalhar. É assim que é bom que seja assim, para que eu possa ser a mãe. Mas eu fico à frente na questão de ser mãe, porque eu não posso esperar que meu marido fique trocando fralda, dando banho das crianças, fazendo o que é meu dever. Né? Então, cada um tem o seu papel. Não é questão de um estar à frente, outro estar atrás, mas os dois estão juntos, nós caminhamos juntos em papéis diferentes. É assim que Uhum. funciona. Da É. submissão à mulher, assim, eu falo para meu marido, ele gosta que eu falo disso, falar para ele aqui, para ele ouvir. Eu sou submissa ao meu marido. Ele está à frente. Né? Se ele quiser, a gente vai ter que mudar de emprego, então bora, a gente vai ter que comprar um carro de frente, então bora, a gente está junto. Mas assim, é porque ele manda na casa? Não, é porque eu confio nele. Né? Eu confio a nossa vida a ele. É assim que tem que ser. Isso mesmo, ó, quem tá aí é o Rei Jalene. Cumplicidade entre os dois. É assim que tem que ser. Né? Eu não sou inferior ao meu marido. Eu falo de verdade pra vocês, eu nunca me senti inferior ao Fernando. Nunca me senti. Porque ele não olha pra mim, né? Ele não me tem como inferior a ele. Eu não sou a filha dele. Eu sou a mulher dele. E ele Uhum. sempre mostrou isso pra mim, assim. Ele sempre confiou a mim o meu lugar. E eu sempre confiei a ele o lugar na casa dele. Eu não quero mandar nele como um filho, ele também não quer mandar em mim como se fosse um filho. Nós estamos juntos nisso aí. Igual o Padre Paulo fala, né? Nós somos companheiros de naufrágio, né? Nós estamos aí para que daí é. É. A Val colocou aí, né? Danilo, o que você diria para nós mulheres como ajudar o marido? Primeiro, o homem, ele não tem que perceber que ele casou com a mãe dele. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o que e tal, 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 tal. Não. Ele não casou Sim. com a mãe dele. Né? Porque a minha mãe falava, você tem que estudar. Mas por que eu tenho que estudar? Uhum. Você tem que tirar nota alta. Mas por que eu tenho que tirar nota alta? Você tem que trabalhar. Mas por que eu tenho que trabalhar? Né? Você Uhum. tem que pagar conta. Por que eu tenho que pagar conta? Né? Não, eu não casei com a minha mãe. Né? O homem ele precisa entender isso da mulher. Então, o que vocês mulheres precisam fazer? É aquilo que a Cássia falou, que eu falei que a Andressa fez comigo, é falar, eu preciso que você assuma as rédeas dessa casa. Mesmo que sejam os dois que trabalhem. Às vezes a mulher gosta de trabalhar, normal, né? Sim. Beleza. Se é a escolha que ela fez, amém. Mesmo que os dois gostem de trabalhar. Mas o homem ele precisa tomar as rédeas. Ele precisa organizar tudo, toda a questão da casa, da parte assim, financeira. Mesmo que a mulher trabalhe, mas é ele que tem que mostrar para ela essa confiança. Para que, vamos supor que a mulher seja mandada embora. Ele pode olhar para ela e falar: você pode ser mandada embora, mas eu vou trabalhar 2 turnos, mas eu vou sustentar a nossa casa. E a mulher Sim. precisa passar isso para ele. Eu preciso de você. Tem que deixar claro. O momento propício é bom para isso. Uhum. Né? O homem está estressado, está nervoso, o patrão xingou ele o dia inteiro. Ele não quer chegar em casa e a mulher fica falando: você tem que dar um jeito aqui. Não, não dá certo. Depois do momento propício, a mulher pode falar: eu preciso sentir um pouco mais de você. Eu preciso confiar mais em você. Eu preciso que você seja o homem da casa. O Uhum. homem vai estar de barriga cheia. Tá tudo certo. Ele vai dar das tripas ao coração para fazer o que essa mulher quer. Ele vai fazer. Tem uma coisa que é assim dentro que eu percebo, né? A, a mulher, ela tem que fazer com que o marido sinta-se feliz em dar a vida por ela e pelos filhos, né? A mulher Uhum. se sente segura com o marido e, ao mesmo tempo, o marido vê na mulher e nos filhos o motivo pelo qual ele dá a vida, né? É assim que tem que ser. Então, nós vamos sendo a melhor esposa, a melhor mãe possível, para que ele se sinta feliz, ele sabe que vale a pena dar a vida por nós. E nesse dar a vida, a gente vai, né, admirando ele, mais ou menos o que eu falei anteriormente. A Letícia falou aqui que não quer ferir os princípios do marido. Não é questão de ferir os princípios do marido, né? Assim, a gente falar com o marido, tudo tem um jeito de se falar, né? É o que o pessoal sempre falou aí, não é o que a gente fala, é como a gente fala, como que a gente pede. Ao invés de falar, olha, meu amor, é, você precisa
ser mais trabalhador, né? Você tá muito preguiçoso. Não, a gente fala, vamos melhorar, tá precisando melhorar tal coisa, vamos junto. Olha aqui o que eu encontrei. Assim como a Andressa apresentou o Ítalo e o Ícaro pro Danilo, eu fiz isso com o Fernando também. Falei, olha, mulher, olha aqui esses homens aqui, né? Olha que interessante. Eu que pedi pro Fernando, falei, amor, assina um novo mercado pra mim, né? Eu fiz isso. Eu falei, eu queria ajudar meu marido, né? Um pouquinho na financeira. Assim mesmo, o Ícaro se mudou, né? Meu pensamento, minha visão de esposa. A gente sempre fala, meu marido tá trabalhando, mas eu queria ajudar um pouquinho ele. E então ele explicou pra mim, eu fiz a aula, eu falei, amor, assina pra mim, né? Deixa eu estudar isso aqui. Então ele fez. E eu mostrei pra ele que funciona, né? Nós mostramos pra ele, né, Danilo, que funciona. Então, é preciso mostrar, às vezes, pro marido uma nova perspectiva da vida. Às vezes ele não quer trabalhar, ele não tá achando que consegue, porque realmente ele não sabe como se faz. E o que a mulher pode fazer? A gente tá aqui na internet, né? A gente tá mais tempo aqui nesse Instagram do que os maridos. Converse com outras mulheres, né? Vocês podem conversar comigo. Ensina para o marido um meio de ganhar dinheiro, porque às vezes ele não sabe fazer isso. Apresenta para ele o Ícaro, né? O doutorito, Uhum. que vai trazer o pé na realidade. Não fica com medo de ferir o seu marido. Ele não vai ser ferido, às vezes ele precisa se fortalecer mesmo, né? Você acha que o Danilo não agradece quando ai meu Deus, vai apanhar. Quando a Andressa falou para ele que ele precisava ser homem? Não é uma questão de ser humilhado. É que ela quer que ele cresça, e você quer que o seu marido cresça também, então fala. Você não está falando para humilhar ele, você está falando para ajudar ele e a sua família. Então fala, senta. Não tenha medo de falar isso, não. E eu seria eternamente grato para Andressa, porque assim, ela me apresentou o Ítalo, o Ícaro, me apresentou você, né? E ela Uhum, tá comigo, né, a todo momento. Então, assim, né, eu não posso reclamar da esposa que eu tenho. Não posso. Nossa, eu tenho minhas falhas, ela tem as falhas dela, e talvez a gente vai morrer com essas falhas. uhum, A uhum. gente caminhando junto, unido, e pela graça de Deus a gente consiga alcançar essa eternidade, né, que é o que a gente quer, tá bom. Tá certo. Isso mesmo. É, quando o marido não tem iniciativa, você toma iniciativa. Mas não é tomar a iniciativa de tomar o lugar dele. Você vai tomar a iniciativa de cobrar ele, de falar para ele, né, de atualizar no sistema dele qual que é o papel dele dentro de casa. É preciso relembrar isso, né? Que às vezes a gente está tão acostumado que a gente vai fugir. Alguém comentou, parece que ele está acostumado que eu ajude. Acostuma mesmo. É o que a gente falou lá na primeira parte da live, né? Se a mulher ela começa a assumir o papel que é doma, ele vai se sentir seguro com ela. Ela é aquela ajuda que ele pode relaxar, né? Não preciso trabalhar, não preciso dar o meu melhor, porque minha mulher está trabalhando. Então ele se acostuma mesmo. Então você vai fazer um processo lento de conversar, de explicar, fala o que você quer, por que que você quer estar com essas crianças, dê o seu melhor com essas crianças para que ele veja que você está dentro de casa. Não é uma questão de ser folgada, de ser preguiçosa. E eu não sei nem por que vocês se importam com isso, na verdade. Vai, eu fiquei em casa, mas eu não aguentei porque me criticaram. Olha, gente. E daí que nos criticam, né? Se você está fazendo bem para sua família, não importa, né, que os outros critiquem a gente. E quando o namorado conhece eles, gosta, mas não coloca em prática. Como que diz a Thaís, namoro foi feito para acabar, né, gente? É. Seja através do É, casamento, que acaba para casar, ou acaba porque tem que acabar mesmo. namorado, gente, não fiquem com o namorado mais ou menos. Busque o melhor namorado. Não fica pensando que lá, depois que vocês se casarem, ele vai se tornar um super-homem depois do sim no altar. Não é assim que funciona. Ele tem defeitos e carrega esses defeitos. Eles precisam ser moldados, né? Conversados antes do casamento, no namoro mesmo. Então, vê para ele, conversa com ele, cobra dele esse papel. Se ele não está disposto a assumir, minha filha, esse não vai ser o homem que vai cuidar de você e dos seus filhos, né? É melhor doer um pouco agora do que depois não ter mais jeito, né? Porque casou, casou. Casou, Uhum. casou e já era, e vocês vão ter que, né? Dar um jeito na vida. Sim, a E live vai casou ficar sabendo. salva. E Casou casou sabendo. sabendo. A Andressa sabia que eu gostava de jogar. A Andressa Uhum, sabia. Então, assim, casou uhum. sabendo.
Ó, o Roger, ele perguntou aqui, é que sumiu, Ah, aqui. é verdade. Não sou casado, mas me parece que o casamento nos força a desenvolver virtudes. Podem falar um pouco sobre? Sim, eu vou passar para a Cássia responder, porque em relação à virtude, acho que a Cássia entende muito mais que eu. Mas sim, desenvolve muita virtude, principalmente a da paciência. A da paciência é a que mais desenvolve. Minha mãe sempre me falou isso, que o que mantém no caso dela era a maternidade, né? Que a gente faz para aguentar é a paciência. O segredo é a paciência. No matrimônio também, o segredo é a paciência, realmente é uma virtude. Esse crescimento da virtude, ele tinha que ser desde sempre, né? Desde que a gente é criança, como filha ainda. Mas o que acontece? No matrimônio, a gente se vê obrigada a desenvolver isso na marra. Porque se eu não for mais paciente com meu marido, a gente vai ficar brigando, né? Feito cão e gato. Se eu não parar de ser preguiçosa, as coisas não vão acontecer. Se eu não começar a ser mais caridosa com meu marido, ele vai se tornar um homem chato. Se eu não for, se eu não estiver disposta a dar um sorriso, ainda que eu não esteja tão feliz assim, para que ele se sinta bem, eu vou deixar o ambiente da minha casa totalmente inabitável. Então, nós somos obrigados a exercer a virtude por amor ao próximo. Isso é fantástico, né? Eu falo isso lá no meu curso. O matrimônio, ele faz com que a gente viva aquilo que nosso Senhor nos pede. É uma pessoa que está comigo e eu preciso ser melhor para ela, né? Assim, a gente fala, ai, de amar o marido, assim, ai, eu amo meu marido, mas não é porque ele merece, ele é perfeito. Não, esse amor que surge de mim para o meu marido é um amor que primeiro sai de mim para Deus em resposta ao amor de Deus, que eu falo é amor ágape. Deus me ama, então eu amo a Deus de volta e por isso sou capaz de amar meu marido. Não é questão dele ser perfeito. Isso desenvolve virtude. Porque se eu ficar pensando, ai, meu marido não faz isso, eu não consigo amar ele, né? Tá sem graça, né? A paixão acabou. Gente, o amor não é isso, né? O amor não é sentimentos. Por isso que as virtudes devem aparecer. E eu preciso lutar para ter elas na minha vida. As virtudes vêm dos hábitos, né? Um bom hábito. Então eu vou ter que criar um hábito. Eu tinha um mau hábito, né, Danilo, de acordar estressado, porque eu gosto de dormir, né? Eu gosto de dormir, né? Gosto muito de dormir. E eu não gosto mais de dormir. E eu tinha que acordar estressada. Mas que culpa meu marido tem, os meus filhos têm? Então eu vou criar um hábito de dormir menos e eu vou acordar feliz com isso, que eu tenho minha família, né? A gente vai criando bons hábitos para que a gente possa viver as virtudes. Eu não tenho paciência, né? Esse é meu pior pecado. Vocês não acham? Nossa, como a caça é doce. Não, gente. Eu luto para ser doce, porque eu sei que eu sou muito, eu posso ser muito amarga, né? Então eu preciso fazer disso um hábito para que minhas virtudes floresçam e eu não mate minha família. Só eu mato minha família, eu mato meu homem, ninguém suporta gente chata, reclamona, vitimista, né? A gente precisa ser o nosso melhor. Sempre, sempre, sempre. No casamento é isso mesmo. Se você não está disposto a matar todos os seus pecados, né? Todo o seu egoísmo, todos os seus mimos no casamento, você vai matar o seu matrimônio. Então a gente, ao invés de matar o matrimônio, a gente vai matando tudo aquilo que é ruim em nós. Deixa eu ver. Uhum. Que alguém falou alguma coisa aqui. Ah, do marido bêbado, né? Meu marido trabalha pra Chega, caramba, ele sabe ganhar dinheiro, mas ele usa essa desculpa, chega na madrugada muitas vezes bêbado, e isso não faz bem pro casamento. É, a, isso é uma falta de virtude, né? Falta de temperança. Ele pode beber. Mas quando essa bebida se torna um meio de fuga, porque provavelmente é um meio de fuga, ele quer buscar um prazer, uma alegria nessa bebida, ele está fugindo de alguma coisa. Então há um problema, pode ser no matrimônio. Então dá uma observada, a gente tem que observar. Peguem isso aí. Peguem isso aí, anota aí, meninas e meninos. Quando não tem algo bom no matrimônio, há uma raiz, não é à toa. Então observem o seguinte, como que está a relação sexual, né? Esse é um primeiro ponto. Como que vocês vivem o ato conjugal? Ele é casto, ele é caridoso, ele é entregue? Como que está sendo isso? Você se nega ao seu marido? É, vocês não têm caridade? Porque isso reflete como que a gente vive a nossa vida, né? Outra coisa, como que eu me porto como esposo, né? Marido chega, eu sou sempre aquela mulher chata, reclamona, isso também influencia no marido. Vocês podem até querer tacar pedra em mim, mas é verdade, tá? É verdade. A nossa posição influencia na posição do marido. e Quando- influencia, né? Totalmente. Uhum. Essa semana eu falei lá, né, Danilo, que
Era sobre traição, não sei se você viu. Ah, que marido trai. Eu falei, observe o que está acontecendo. Por que que ele está te traindo? Não aconteceu alguma coisa? Porque de verdade, às vezes, o marido está buscando uma fuga lá fora, né? Às vezes ele é um vagabundo, tem mesmo, é um homem que é vagabundo que não vale nada, né? Se tornou um animal. Mas há casos que não. Aí já vieram um monte de mulher tacar pedrada. Ah, não bota a culpa na mulher. Nem que eu tô botando a culpa na mulher. Mas a nossa atitude tem consequência. Se eu me Não nego a meu façam esses marido, comentários com uma grávida, que está quase a é, ponto de falar. Por favor, não façam. a japa ficou brava. Fiquei brava, presta atenção, ó. A nossa atitude tem consequência, gente. Se eu trato mal meu marido, se eu me nego a ele, né, se eu só reclamo dele, eu abro brecha para o mal mesmo, né? Então, se tem algum mal no casamento, observe como que está o casamento, a sua entrega a ele, né? Como que os dois têm vivido até agora. Aí você, observando o casamento, você vai encontrar o erro. No fundo, a gente sabe que tem alguma coisa de errado. Então, vai nessa raiz e arruma a raiz. Posso unir a minha religião evangélica nessas mesmas formas de virtude que o católico aplica? Claro que sim, as virtudes elas são para todo mundo, né? A Igreja Católica ela não detém as virtudes, elas existem por si só, a bondade, a caridade, né? Isso vem de Deus, não é que uma igreja possui outra não possui, isso vem de Deus, né? Deus é bom, Deus é belo, não é isso? Então nós tiramos de Deus todas as virtudes, tá bom? Tem alguma coisa para falar, Danilo? Nossa, falamos demais, né, nessa live, né? Não pode deixar eu falar, porque eu falo muito mesmo. Eu não lembro para quem. Essa semana eu mandei um áudio de 15 minutos para alguém. Eu não lembro para quem que foi. Um áudio de 15 minutos. Então, não pode deixar eu ficar falando. E assim, o que eu quero reforçar que eu sou eternamente grato pela minha esposa. Até porque, assim, muita coisa que eu tô falando aqui, eu aprendi trabalhando com você também. Uhum. Não, eu aprendi com o Ítalo e o Ícaro. Não, eu aprendi muita coisa com você também. Vendo aquilo que você falava para as mulheres, eu falava, caramba. No desafio, no teu primeiro desafio, eu falava, minha nossa. Né? Então, eu consegui aprender muita coisa por isso. E foi a Andressa que me apresentou tudo. Né? E o homem, ele precisa ser generoso. A mulher precisa se sentir segura com o homem. A Uhum. mulher que não se sente segura com o homem, acabou. Acabou. Ela vai procurar outro. Eu estava até pensando, não sei se. Às vezes eu viajo no pensamento, mas eu estava pensando isso. Por que que você olha, às vezes, na internet ou na rua? Aqui no Brasil tem muito isso. Você vai para, às vezes, uma periferia, você vê um monte de noia, banguela, com cara de drogado e cheio de menina bonita do lado deles. Por quê? Porque certamente eles estão dispostos a fazer tudo para elas. Você olha para elas, a menina tá com cabelo liso, penteado certinho, dente feito, maquiada, os pelinhos do braço descolorido, com roupa nova, tênis novo, sandália nova. A menina tá do jeito que ela sempre quis ter e o cara tá disposto a fazer isso para ela. Sim. Muito bem Né? lembrado, Danilo. Eu vejo isso aqui na minha realidade, né? Não sei, depois eu vou mostrar para minha amiga. Assim, ela fala, eu falei, mas você só procura tranqueira. Ela falou assim, mas a gente mas sabe, é isso que acontece. São os tranqueiras que dão mais segurança para as meninas, velho. Porque É, eles são tranqueiros e eles pelo menos têm confiança no taco deles, né? Eles são todos é, zoados, mas eles chegam na mulher e eles conseguem. é, Enquanto os bonzinhos estão com vergonha. exatamente. Amém. Uhum. É isso mesmo que acontece. Não tenho vergonha, né, de assumir a mulher de Uhum. vocês. A Delma. Isso, a Delma. Amanhã somos eu e a Delma, lá no perfil da Delma, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Que Que hora que bom vai que ser a vocês live? gostaram dele. Que hora que é a live, a Delma? Eu acho que é à noite aí. É domingo à noite aí. Não, que dia que eu... Sábado à noite aí. Sábado à noite aí, Delma. Depois a Delma vai É postar aí. domingo de manhã aí. Acho que é. Acho que é domingo de manhã. Gente, a cada filho que nasce, nasce um pedaço do meu cérebro junto. Não sei se me perdoem, tá? Bom, Minha gente, acho gente, que era isso, né? último recado. Tenham Sim, pode filhos, falar. por favor, tenham filhos.
Porque é muito gostoso. Eu olho aqui, o João tem 2 anos. Ele sai correndo, ele cata uma galinha pelo pé e sai com a galinha na mão, assim. É muito engraçado ver eles brincando, correndo. Sejam abertos à vida, tenham filhos e vamos povoar o céu aí. Viva a vida! Ah, eu Viva a lembrei o vida. que eu tinha falado ainda. Essa semana eu e o Fernando, a gente riu muito mesmo do story do Ícaro. E ele falava assim, como assim? O marido não quer ter relação com a esposa, né? Fala assim, nossos pais, nossos avós, né? Eles tinham 11 filhos, trabalhavam o dia inteiro, chegava em casa É, e dava, eu vou usar a palavra que ele usou, mas vocês ele falou assim, dava 2 bistecadas. mas Eu ri demais, eu ri demais. Essa é a verdade mesmo, né? Ele estava disposto a viver a vida, né? Vamos viver a vida. É preciso trabalhar, então vamos trabalhar. A gente vai ter 20 filhos, então a gente vai criar esses filhos, né? Com alegria, com virilidade, vamos enfrentar a vida, né? Sem covardia mesmo. Então, essa coisa assim que eu falei, nossa, isso é muito bom de ler, porque lembra a gente assim, poxa, a gente tem medo de tudo, a gente tem medo de ter bebê, né? O que o bebê faz? A gente tem medo de trabalhar um pouco a mais? Não precisamos ter medo disso, né? De ter medo do quê? A vida tá aí para se lutar mesmo, para crescer, né? Não tenho medo mesmo, não. Tenho os filhos todos. Eles trazem muita alegria para nossa vida. Devo perdoar meu marido mesmo tendo um e batido? O seu marido te bateu, é isso? O seu marido te bateu? Assim, confirma isso para mim. Se for esse o caso, existe a questão do perdão, que a gente deve perdoar, sim, as outras pessoas. Só que nem sempre é possível conviver junto. Um homem violento, nem sempre é possível conviver junto. A gente tem que ter esse pé na realidade, tá? Se é um marido que traz perigo para a família, para os filhos, a mulher tem que se afastar dele, tá bom? Então, procure um bom diretor espiritual, converse com a sua família para te ajudar nisso aí, e às vezes é necessário se afastar, infelizmente, tá? Nós devemos dar o máximo pelo nosso marido, pela nossa família, rezar mesmo, né? Rezar firmemente com o joelho no chão, oferecer sacrifício, né? Jejum. Mas cada pessoa ela é livre para escolher amar ou não a Deus. O amor ele é livre, isso é uma condição, né? Do amor. Então as pessoas escolhem viver ou não viver para Deus, né? Aceitar ou não a conversão. Ele te bateu? Então, assim, eu penso, né? Você conhece a sua realidade, só você conhece a capacidade que esse marido tem de fazer um mal para você ou não. Não fique esperando, né, que aconteça algo pior. Busque ajuda, tá? Você perdoa ele, mas isso não quer dizer que você vai ficar submissa a apanhar uma potencial, sei lá, coisa pior, tá? Busque ajuda. Sim, a live vai ficar salva. Bom, vamos para 2 horas de live, minha mas primeira achei. live no Instagram é de 2 horas. Misericórdia, quando for a centésima, tô ferrado. Essa é a sua primeira live, Danilo? Primeira? Ah, Primeira é? live. É. Achei que era a primeira live comigo. Não, é a primeira live do Instagram. No Instagram. Eu fazia live assim, rezando o terço. O celular voltado Ah, para a sim. imagem, rezando o terço e amém. Só. Uhum. Começou bem, Nunca começou coloquei bem. a cara numa live. Estilo Ícaro de Carvalho, né? Ele não consegue falar menos que 1 hora. Bom, eu acho que o Daniel vai ter que voltar aqui, né? Pra gente continuar falando do papel do marido. Acho que é bom, né, trazer homens aqui, né? Trazer homens aqui. Vamos ver se eu trago o Fernando um dia também, pra falar com Tem que você. fazer uma live com o Fernando. O Fernando tem que fazer uma live. Senão eu vou sair Vocês daqui. vocês gostam de mim, vocês falam, é muito bom te ouvir, mas eu não sei se ele tá ouvindo ainda, mas o que eu sou, né? Muito que eu sou, eu devo ao meu marido, né? De verdade. Ele é muito melhor que eu, ele é mais inteligente do que eu, tá? Ele joga videogame, mas ele é mais inteligente que eu. Queria ter você aqui novamente ao meu lado. Já te amava. Essa é uma amiga minha do Brasil, né? Que a gente estudou junto. Eu também amo você, viu? Um dia a gente vai estar junto de novo, se Deus quiser. Ó, o Fernando tá aí. O Fernando tá aí. O amor está aí. Então, tem mais uma coisa pra falar, Danilo? A gente já para 55 minutos já, Não, daqui a pouco fecha. Por não. enquanto não, né? Vamos Ligou lá, até porque o segunda. está me consumindo por dentro. Ok. Bom, essa live vai ficar salva, tá?
O Danilo vai baixar ela pra mim, porque eu não consigo baixar Uhum. essas lives. O Instagram ele tem a treta comigo. Então o Danilo vai baixar, a gente vai subir no YouTube, né? No GTV também. Uhum. E Eu vou baixar a gente. as duas no mesmo vídeo e coloca tudo numa só. Ah, perfeito, ótimo. E acho que é isso, né, gente? Acho que Hum. deu pra vocês conversarem bem, né? 2 horas ouvindo a gente. Espero que Se vocês guardem tiver que não é. dúvida, Se tiverem dúvidas, mandem para Cássia, porque eu não sou consultor de relacionamento. Mandem pra Cássia. Tem caixinha aberta lá, pode mandar dúvida lá, tá bom? Então, obrigada, Danilo, pela sua disposição. Obrigada, Eu que agradeço. Andressa, também, né? Porque ficou aí essas 2 horas. Ó, o Fernando, humilde, ó, humilde. É, e lembrar também, assim, que quando eu chamo o Danilo, porque eu sei que o Danilo ele tá sendo um bom marido, é porque existe uma boa mulher, né? Lá atrás. Então, eu agradeço. É, A Andressa, ela falou comigo há muito tempo atrás, né? Ela mandou uma mensagem para mim. E eu lembro que foi uma mensagem caridosa, ela me agradecendo, ela oferecendo eh, uns negocinhos de aniversário, né? Eu falei, nossa, mas eu não moro no Brasil, então. Eu nunca me esqueci da Andressa. Aí você apareceu, eu falei, mas essa mulher é aquela mulher lá, é a mulher do Danilo. Eu fiquei muito feliz, assim, né? De hoje nós podemos ser amigos, né? Então, obrigada, Danilo, obrigada, Andressa. Foi muito bom ter você aqui. muito bom mesmo. Eu que agradeço. Ótimo, então. Danilo tá estilo hit. Então é isso aí, gente. O Roger, Tem uma. Hum? o Roger tá querendo aumento. Roger, ó, vamos trabalhar aí para fazer o nosso 7-1, que todo mundo vai ficar feliz, tá? Vai. Então, tenha uma boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui ouvindo a gente tanto tempo, tá? Essa live vai ficar salva. Ó, o O Fernando tá Fernando, agradecendo. viu? Eu que agradeço também por às vezes tomar a Cássia aí na noite de vocês aí para ter que trabalhar. Eu que agradeço. Mas ele viu que tem frutos, né, amor? Então, tá tudo bem. Indica alguns homens A mais. Indica alguns homens a mais. Olha, eu acho que tá lá nos stories ainda, eu coloquei lá, né? O Doutorito, que é o Ícaro. Olha lá no story que tá lá, tá bom? Mas aí eu indico de novo quando sumir, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Quando a live estiver salva, a gente sobe ela aqui, tá? Uhum. Danilo, muito obrigada. Tenha uma boa noite aí, tá? Um bom descanso Bom, pra você. bom dia. Até Obrigada. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.